Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast do Sai da Tua Terra. E hoje nós temos o prazer de receber a nossa convidada Dariane Tosta. Tosta. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer receber você aqui. A Obrigada. Dariane, que é educadora financeira e Sim. marqueteira, né? Justamente. Rapaz, então, empresária, Vamos aprender educadora financeira e marqueteira. Hoje a gente vai puxar o máximo aqui que a Pode gente puxar. puder Tô aqui para para contribuir. tirar. Então, Dariane, é um prazer ter você aqui, tá? muito. Sinta-se à vontade. Bem-vinda, Obrigada. Dari. E o que puder ensinar aí, Tá a bem. gente vai ser bem-vindo, Tá bom. tá bom? Meu nome é Júnior Coelho Eu sou a Carla Coelho do Júnior. e a Dariane Tosta. Vamos lá, gente, vamos começar. Mas antes disso, eu quero deixar aqui embaixo. Aqui, ó. Vai aparecer pra você aqui embaixo, ó, @sai da tua terra, Instagram e TikTok. Segue a gente lá, se inscreve no canal também e já compartilha, tá bom? Fica aí que hoje a gente vai aprender muita coisa sobre finanças, afinal, o dinheiro a gente lidar com dinheiro a vida toda, Justamente. não é? Se você não controla o dinheiro, algo de errado tá na sua vida, Exato. né? E ele, quando o dinheiro, quando controla a gente, isso não é nada bom, né? Não. Ele não foi feito pra controlar a gente, ele foi feito pra ser controlado. Ele é, na verdade, o nosso servo, né? Isso aí, ele foi feito para ser o nosso servo, mas só que quando a gente coloca ele como nosso patrão, aí ele dita. Aí não- Você vai para lugar tal, se eu quiser, você vai fazer isso, se eu quiser, ele é um péssimo patrão, né? Vamos lá, e como a gente sempre começa, eu quero te perguntar sobre a tua história, Tá bem. um pouquinho da tua história, para a gente conhecer melhor a Dariane, filhos, casada ou Como não, veio se tornar, né, educadora como que veio se financeira? tornar, isso aí. Então, bora lá. Bom, sou brasileira de Minas Gerais, de Uberlândia. Estou em Portugal há quase 8 anos. A minha história com Portugal começa bem lá atrás, né? O meu trisavô, ele era português da Ilha da Madeira. Então, ele foi o primeiro barão no Brasil, Manuel Vieira Tosta. Ele era um dos braços direitos de Dom Pedro. Eita. Quando você joga no Google lá, Manuel Vieira Tosta, sai toda a história dele. E então a gente, né, vem de uma família assim bem financeiramente, né, Sim. muito envolvida com a política. Toda a minha família sempre teve um pé na política, por isso que eu sou apaixonada em política. Fiz ciências sociais na Universidade Federal de Uberlândia, onde é sociologia, antropologia e política. Que maneiro. Porque realmente sempre tive essa coisa, né? Na minha casa, com meus pais, né? O meu pai, ele era um cara formidável. E a gente cresceu com políticos e jornalistas dentro de casa. Então, a gente sempre teve essa paixão por política, né? Eu não sou diferente. Sim. Lembrando, só antes de você continuar, que política, ela é boa. Sim. Porque o pessoal, ele foi muito deturpado esse negócio de política, né? Mas a política é boa, assim como uma faca. Uma faca é boa, você pode Sim. usar para comer aquele pão maravilhoso, como pode usar para matar alguém. Sim. Infelizmente, foi muito deturpado. Quando fala política, o pessoal, político já não gosto. É. Mas não é a política em si, Sim. né? Mas a nossa cultura em relação à política, ela vem desde a época do descobrimento, né, do Brasil. Quando Portugal e a Espanha foi pro Brasil, né, fazer a colonização, Sim, né, sim. na verdade, aquelas pessoas que foram presidiários, né? Então, A assim, escória, né, das sociedades. então você pode ver que o que foi o início da nossa cultura ali no Brasil já foi um pouco sem caráter, Sim, né? sim. Já bagunçado ali. E aí o brasileiro, infelizmente, na nossa cultura tem sempre o jeitinho brasileiro. A gente reclama dos políticos, mas o político, na verdade, ele é o reflexo da sociedade. Exatamente. Não é? Então, se o político que tá ali tá fazendo um mau trabalho, ele é desonesto, é porque quem colocou ele ali se identifica com ele. Exatamente. Então, não adianta você falar assim, o Brasil é cheio de corrupção. Se você fura a fila,
se você dá um jeitinho de Na conta Se de corrompe, luz, na né? conta Fazer de um gato. no gás, fazer um gato na então, luz. assim, o político sempre é o reflexo da sociedade. Mas Olha o teu aí. pai era político? Meu pai, ele não conhecia era esse político, ele só realmente, assim, convivia com todo mundo, né? E quando meu pai faleceu, há 20 anos atrás, o prefeito, né, fez uma homenagem pro meu pai. Lá em Uberlândia tem uma rua em homenagem a ele, Divina Amália Tosta. E até hoje, assim, meu irmão, né, que tá lá no Brasil, meu irmão é muito amigo, assim, de deputado, senador, essas coisas, prefeito. Então, a minha família até hoje tá nesse meio, né? Jornalista também, a minha irmã namorou muitos anos um apresentador famoso lá de televisão. Então, assim, a gente sempre teve nesse meio, né? Sim. E eu acho que isso influenciou muito a minha escolha em fazer ciências sociais, né? Que é uma área que a gente tem a ilusão, que eu aprendi isso depois na faculdade, que a gente pode mudar o mundo, né? Quando eu comecei a fazer ciências sociais, eu pensava assim, não, porque sociologia é você descobrir o problema da sociedade e tentar resolver. Mas a gente vive muita burocracia, Sim. né, para poder resolver mesmo algum problema, né? Porque Sim. tem muita gente que está lucrando com o problema. Exatamente. Então, aí você começa a deixar essa utopia um pouco assim de lado e cair, pôr os pezinhos no chão, né? E aí eu comecei a ver que realmente eu gostava dessa área e tal, mas infelizmente no Brasil não é uma área que tem muito trabalho. Então, eu nunca trabalhei como cientista social, né? Então, depois eu tirei um outro curso, fui para a área de educação, trabalhei 7 anos como professora, aí casei, tive 2 filhos, né? Tive um enteado também que morou comigo muitos anos e me divorciei. Me divorciei por conta de um assalto, a mão armada. Nunca tive tanto medo de morrer na minha vida igual eu tive esse dia. Porque não, a gente não se divorciou por conta do assalto. Você se Não, eu divorciou- tinha já me divorciado Ah, e aí logo depois eu passei por um assalto. sim, ok. E aí nesse assalto, a gente que é mãe, você só pensa assim, se eu morrer hoje, quem vai cuidar dos meus filhos, né? Eu só pensava nisso, quem vai cuidar dos meus filhos? Eles eram muito pequenos. E aí quando acabou o assalto, tudo, eu cheguei em casa e falei assim, eu vou embora para Portugal. Porque pronto, eu já sabia que Portugal tinha uma segurança que o Brasil infelizmente não tem. E eu falei com meu ex-marido, falei assim, olha, eu quero dinheiro de um terreno para mim poder ir para Portugal, porque a gente já tinha divorciado, mas a gente tinha feito um acordo que não ia vender nada, ia deixar tudo para os meninos. Só que nessa situação a gente resolveu vender um terreno, eu peguei o dinheiro, me programei para vir, porque a Ele gente concordou de liberar as crianças. Sim. E aí, o que acontece? O primeiro passo é você ter uma programação, um planejamento para poder mudar de um país, né? Porque muita gente vem pra cá Contando com a Do sorte. nada. contando né? com Vem sorte, isso aí. né? Como diz uma vez o pastor Jorge, falou assim, qualquer dia eu vou ter que. Vou buscar a pessoa no aeroporto com 50 euros no bolso. Então, assim, você tem que ter esse planejamento de vir para um lugar para aguentar aí 3, 4 meses, às vezes até desempregar. E foi o que aconteceu. Eu vendi o terreno, vim para cá, fui morar no Algarve, em Loulé, né, uma cidade bem pequenininha. E lá, pronto, cheguei numa quarta, comecei a trabalhar na quinta-feira num restaurante. Trabalhei 15 dias, passei por um assédio, porque infelizmente nós brasileiros, as mulheres brasileiras são muito mal vistas ainda. Eita, pois Né? já me falaram isso. Então, assim, até você provar por A mais B que você não é o que eles falam, você ainda passa por muita situação constrangedora. Foi o que aconteceu comigo. Eu saí desse restaurante, trabalhei 3 meses numa empresa a qual não recebi. E aí o meu dinheiro acabou. Eu comecei a entrar em choque, assim, falei, meu Deus, né? Porque eu orei muito pra vir pra cá, né? Eu buscava muito, assim, direção de Deus, porque é um passo muito importante. Você vir pra um lugar onde você não conhece ninguém. A única pessoa que eu conhecia é a minha amiga Kênia, que morava em outra cidade, que eu não podia contar com ela. Vim com 2 crianças pequenas, sem conhecer ninguém. É muito desafiador, tem que ter muita coragem, né? Tinha quantos anos seus filhos? 7 e 10. Nossa. Sozinho. E sozinha. Você lembra o mês que você chegou aqui? Setembro. Ainda era Setembro. calor, né? Não, ainda tem o negócio do ano Letivo. ano letivo, Eu isso aí. cheguei e tava começando o ano. E conseguiu já matricular Já. eles?
A menina que eu fui morar na casa dela, que também era uma mãe com 2 filhos, Iriam dividir, né? a gente foi dividir a casa. Eu devo muita gratidão, assim, eu tenho muita gratidão por ela. Porque eu cheguei, ela já tava arrumando tudo. Ela já tinha ido na escola conversado lá, sabe? Falando que eu ia vir com meus filhos e tal. Então, quando eu cheguei, já tava praticamente tudo arrumado. Mas como é que você conheceu essa pessoa? Ela era amiga da minha prima. E quando eu cheguei em Portugal, eu queria, na verdade, ficar em Lisboa. Mas eu não conseguia alugar casa porque eu já pedia fiador. Agora é uma pessoa que não conhece ninguém. Sem trabalho ainda. Sem trabalho. Quem que vai alugar casa? Quem vai ser fiador de uma pessoa assim? E aí eu comentei com a minha prima. E minha prima falou assim, não, eu tenho uma amiga que chama Letícia, que ela tá no Algarve, ela tá até procurando uma pessoa pra dividir a casa com ela. Falei, não, pode falar pra ela que eu quero. E aí eu fui pro Algarve e a Letícia, nossa, ela me ajudou muito, muito mesmo. E aí comecei a trabalhar e tal. E quando eu trabalhei 3 meses nessa empresa e não recebi, o meu dinheiro acabou. Ah, nossa. E aí... Trabalhou 3 meses e não não recebi. recebeu. Nunca recebeu ou depois eles... Não, é porque eu trabalhava por uma empresa de telefonia, que eu não vou citar o nome aqui, e era no porta a porta, o pior serviço que existe. Então, lá na época era assim, você trabalhava um mês. Pra você receber esse mês, você tinha que bater a meta do segundo mês. Se você não batesse a meta do segundo mês, você ia receber o primeiro e o segundo no terceiro, se você batesse a meta. Se você não batesse, você ia receber só quando você batesse a meta. Só que aconteceu, o primeiro mês eu bati a meta, o segundo eu não bati e no terceiro eu não bati. Então eu trabalhei 3 meses sem receber. Eu falei, não vou ficar nisso. Então foi quando eu falei, não, vou sair. E aí eu saí dessa empresa, que por acaso na época, o coordenador do projeto era o Wesley, que hoje é assim, um dos meus melhores amigos aqui e o qual tem uma empresa de fundo de investimento que eu presto serviço para ele. Uau, olha nada é só por as acaso. conexões. Nada é por... O Wesley, ele é muito importante na minha vida. E eu vou contar daqui a pouco por quê. E aí, eu, naquele desespero, eu peguei e fiz uma oração. Falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui com a promessa que eu ia vir pra terra que mana leite e mel. Mas eu tô ficando meio apavorada, porque as coisas não tá acontecendo. E aí, eu sonhei. E nesse sonho, eu sonhei com aquela passagem da Rainha Esther, que ela chegava no rei, né, e pedia pra poder ir lá salvar os judeus e tal. E eu acordei, na minha humilde opinião, revelação de sonhos, né, que eu vi que eu não tenho dom pra isso, eu achei que eu era a Rainha Esther. E eu fui distribuir currículo, errei a rua que eu ia virar, passei numa postinha, tava lá assim, precisa de colaboradores. Deixei meu currículo. Me chamaram, era para trabalhar no supermercado. Fui na entrevista, tava o patrão e a patroa. O patrão sempre conversando lá comigo, gostou muito de mim e fez a pergunta que todo imigrante tem medo. Tem documento? Eu falei, não tenho. Aí ele falou assim, então não posso ficar com você. E naquele momento, a verdadeira Rainha Esther, que era a patroa, falou com ele, nós vamos contratar ela para ajudar ela. Olha só. Então, assim, eu vi que eu não era a Rainha Esther, a Rainha Esther era a patroa. E aí eu comecei a trabalhar nesse supermercado na segunda-feira. Na terça-feira eu cheguei no Sou Rui, falei assim, Sou Rui, eu preciso de 1.500 euros para comprar uma cama, porque eu dormia no colchão. Para comprar uma cama, para comprar roupa de frio para meus filhos, material escolar, fazer as compras, pagar as despesas da casa. E ele falou assim, mas se eu te der 1.500... Você pediu, no caso, antecipado. Chegou lá... Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia, desculpa, meu Deus. Não. Primeiro dia... É muita audácia pra uma pessoa só. O senhor ainda só. não me pagou, senhor Rui. Primeiro dia de trabalho é assim, o senhor ainda não me pagou. O que tá acontecendo? É muita audácia pra uma pessoa. Aí ele pegou e falou assim, mas se eu te der esses 1.500 euros, você foi embora pro Brasil? Eu falei, realmente, você pode pensar isso, mas eu tô dando a minha palavra que eu não vou embora. Aí ele ficou me olhando e falou assim, na quinta-feira eu trago dinheiro. E na quinta-feira ele levou. E aí eu paguei minhas contas e continuei trabalhando. Quando chegou janeiro, porque eu ganhava bem lá no supermercado. E aí quando chegou janeiro, tava sempre sobrando um dinheirinho. E o Wesley vira pra mim e fala assim, por que você não investe em criptomoedas? Aí eu falei, sabe o que eu vou investir?
Desculpa, tu conheceu o Wesley aonde? Na empresa lá que não me pagou. Ah, tá. Só que nesse momento o Wesley também já não trabalhava estava lá. lá. Ele já estava começando a mexer com investimentos. Aí eu falei assim, por que você não investe em criptomoeda? Eu falei, sabe que eu vou fazer isso mesmo? Peguei 300 euros e coloquei em criptomoeda, janeiro de 2018. E o tempo passou, quando foi maio de 2018, a minha filha foi perseguida por um pedófilo. E eu fiquei muito abalada. Isso lá em Lolé. Isso lá em Lolé. E a minha patroa, a dona Janete, ela se conteve, ela ficou comovida também. Compadeceu. Ela falou assim, pega uma semana de folga e vai cuidar da sua filha. E eu levava e buscava na escola aquela coisa toda. No último dia, antes de eu voltar, eu ouvi uma frase que começou a fazer muito sentido pra mim, que é quem trabalha de empregado não tem tempo pra ganhar dinheiro. Só que no meu caso, eu, além de não ganhar dinheiro, eu não tinha tempo pra cuidar da minha família. Eu era sozinha, eu tinha que ser pai, mãe, avó, eu tinha que ser tudo. E eu tava jogando uma responsabilidade muito grande em cima da Emanuele, porque ela só tinha 10 anos. Ela levava e buscava o Lucas na escola. Caraca. Ela chegava em casa, ela esquentava comida pra ela e pro Lucas. Ela ensinava as tarefas pro Lucas. Chegava o final de semana, eu trabalhava no supermercado. Eles limpavam a casa. Eu não tinha máquina de secar roupa, então eu lavava as roupas, eles tiravam a roupa da máquina, ia na lavanderia, punha pra secar. E eu tava sobrecarregando, eles estavam deixando de ser criança pra ser mini adulto, sabe? E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, gente, eu não tô tendo nem pra ser mãe direito, eu tô tendo tempo. E aí, eu fiz o planejamento e coloquei data. Porque tudo que você vai fazer, você tem que colocar uma data pra você começar ou para terminar, né? Primeira dica aí. Primeira dica. As pessoas não fazem isso, né? É. E Você fez o planejamento o e brincar. já colocou a Sim, data. coloquei a data. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu vou colocar uma data aqui. Dia 19 de dezembro de 2019 vai ser o último ano que eu vou trabalhar de empregada. Último dia, né? Porque, o último dia. Por quê? Porque eu passei a ter 1 ano e meio pra me programar. Porque Se você preparar tem pra esse momento. Isso. Aí, o que eu fiz? Cometi um erro. Por não ter autoconhecimento, eu fiz o que muita gente faz. Deixa eu ver qual que é a área que paga mais. Né? E eu vi que lá no Algarve, a estética era uma área que pagava bem. Então, eu fui pra estética, eu fiz vários cursos na área da estética. Fui comprando minhas coisas aos poucos, fui montando a minha lojinha. E quando chegou dia 19 de dezembro de 2019, eu saí do supermercado. Em janeiro de 2020, montei a estética. Já tinha feito uma reserva de emergência de 6 meses para aguentar os meses, porque assim, quando a gente monta um negócio, a gente tem que entender que os 6 primeiros meses a gente não retira dinheiro dali. Isso aí. Então, muito empreendedor comete esse erro. Já monta e no primeiro mês já quer tirar dinheiro para pagar a conta. Não, aquele dinheiro que está entrando tem que ser para investir no seu negócio. Se pagar o negócio. Para se pagar. Então, eu tinha feito esse planejamento. 6 meses, tranquila, vou me manter com esse dinheiro. Em março de 2020, Covid. Caraca. Quando estourou a pandemia. Entra o Covid. E tu com um negócio físico. Um negócio físico, com pouco cliente ainda. E tive que ficar em casa. E aí eu já tava gastando dinheiro desde janeiro, né? Mas eu falei, não. Falavam que era 15 dias, 20 dias, né? Eu falei assim, não, tá tranquilo. Só que passou março, passou abril, maio, chegou junho, eu já não tinha dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que eu tinha guardado, além de fazer as minhas despesas, tava fazendo a despesa da loja também. Né? Porque a loja tava fechada, mas eu tinha que pagar outra aluguel, pessoa, eu né? tinha que pagar energia, eu tinha que pagar as coisas. Isso. E aí o meu dinheiro acabou. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Seu Rui. Sou ruim, me pega de volta, né? Seu Rui, me pega de volta já pagando adiantado de novo. Que... Só que aí eu lembrei do dinheiro que eu tinha investido em criptomoedas. Eu falei assim, deixa eu ver aqueles 300 euros, né? Já tinha se passado 1 ano e meio. Quando eu olho, tinha 15 mil euros. Não. Aí eu fiquei louca. Falei, nossa, e agora, tal, né? E aí... Seu Rui, não preciso de você mais não. Tchau, seu Rui.
Só que eu sou sanguínea. No auge do calor, assim, daquele momento, eu cheguei na janela e gritei, né? Eu tô rica! Agora imagina, Lolé, cidade pequena, tudo parado, né? Covid ali, eu dou um grito, tô rica. Todo mundo escutou. Mas né? esse grito Gritei ocorreu mesmo? mesmo. Eu tô rica! Deu até eco. Rica, rica, rica. Que isso? Mas e aí? Aí, As pessoas ouviram isso. ouviram e minha casa ficou mais movimentada que o hospital. Era um entra e sai de gente querendo saber o que eu tinha feito. Meu Deus. E eu comecei a ensinar o povo a investir. Eu que não sabia nada de criptomoeda, nem nada. Eu falei, não, eu investi aqui e tal. Só que na época, a plataforma, ela era diferente do que ela é hoje. Então, quando você indicava alguém, você colocava seu nome. E Sim. todo mundo começou a colocar meu nome. A empresa americana, lá de Miami, entra em contato comigo. Porque foi muita gente investindo. E me ofereceu um trabalho. Para mim trabalhar com recibo verde, né? Sim. Fazendo o marketing da empresa. Trabalhar no marketing. Eu falei, não, eu quero, né? Falei, não tô tendo salário de lado nenhum. Eu falei, não, eu quero. E aí, foi minha primeira experiência com a internet. Que eu tinha que fazer a divulgação. Então, eu tinha que dar minha cara nos vídeos, né? No Instagram e tudo mais. E eu comecei. Aqueles vídeos, assim, que a gente olha hoje e fala, misericórdia, sabe? Mas é o início. É o início. E eu comecei a fazer os vídeos e tal, e a coisa começou a engrenar. E eu pensei assim, falei, gente, esse negócio do marketing digital funciona. Tem muito empreendedor aqui em Lolé que tá passando uma situação difícil, não tá conseguindo vender. Isso pandemia ainda. Pandemia. Julho de 2020. Caraca, Falei auge. assim, vou montar uma empresa de marketing. Falei com a colega minha na época, vamos. Topou. Começamos a atender 6 clientes de graça. A gente começou a colocar as coisas deles na internet e começou a vender, começou a coisa fluir. Olha pra você ver como que é. Assim, aconteceu tanta coisa nessa pandemia. Aí você começa a participar de muito grupo de network e tal e tal. De repente, eu conheci pessoal da Bélgica, eu conheci pessoal da Alemanha. Resolvemos criar um grupo que chama Voluntários na Europa. A gente juntou, no total eram 5 pessoas. Você não tem noção de tanta família que a gente ajudou. Com cesta básica, com passagem para voltar pro Brasil. Que isso, gente? A gente mobilizou Portugal, assim, de norte a sul. Às vezes, gente lá do norte mesmo ligava pra gente e falava assim, olha, tem uma família aqui, assim, assim. A gente ia comunicando com outras pessoas, levava cesta básica, Foi muito bacana. Depois vocês procuram Voluntários na Europa. E foi muito bacana esse projeto. E aí, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Tanto na minha empresa de marketing digital, como na empresa de investimento. Criptomoeda. E aí, o que eles fizeram? Me transferiram para Lisboa, na empresa americana, como vice-presidente de marketing. Só que aí eu comecei a tomar conta de Portugal, Bélgica, Alemanha, Suíça e Brasil. E tu foi morar em Lisboa. que era o que você queria desde o início. Desde o início. E, no entanto, você vê, os sonhos de Deus sempre são melhores que o nosso. Eu fui morar na rua do primeiro-ministro de Portugal. Morava num apartamento Top. maravilhoso. E aí eu comecei a andar com os grandes, né? Comecei a andar com os grandes e tal. E eu vivi uma vida que eu falava, gente, nunca nem imaginei viver isso. Sabe? Foi uma vida assim, sabe? De muito prosperidade mesmo, tal. Eu falava, nossa, tinha hora que eu falava, como que pode? Mas tá certo, eu trabalhava muito também, sabe? Eu trabalhava demais. E aí, seu padrão também fica muito alto. O custo de vida, né? O custo de vida fica muito alto. Mas eu ganhava o suficiente para manter aquilo ali, fiz alguns investimentos no Brasil e tal. E aí, um dia, eu prestava serviço para essa empresa, não tinha contrato de trabalho, né? Era prestação de serviço. Um dia, simplesmente, acordo e tinha uma mensagem deles falando que resolveram fechar o escritório em Portugal. E aí, opa, como assim? Como assim? E aí foi a minha primeira experiência e primeira lição mesmo que eu aprendi sobre emoções. Se você não controla suas emoções, você não controla mais nada. E eu fiquei assim, desnorteada. Não, eu fiquei louca, porque eu olhava para aquele apartamento, eu tinha empregada fixa.
Eu falava assim, como que eu vou pagar isso aqui? Eu não tenho mais condições de pagar isso. E aí eu já liguei pra dona do apartamento, falando que eu ia sair, e ela foi lá em casa e ela falava, Dariane, calma, você nunca atrasou o aluguel, olha, isso é só uma fase, fica morando aqui, depois você vai acertando comigo. E eu pensava assim, não, mas se eu não conseguir um trabalho que eu ganho tão bem, eu nunca vou conseguir pagar isso, vai virar uma bola de neve. Liguei pra um cliente meu, expliquei pra ele, falei assim, eu preciso de um apartamento urgente. Ele falou assim, olha, eu tenho um que não tem móveis, não tem nada, mas é na periferia. Eu falei, serve. Sabe o que é calor do momento assim? Coisa de 3, 4 dias depois que eu recebi a notícia, você já ter resolvido tudo? E eu passei por esse apartamento, sem móveis, sem nada. E aí, porque eu fiz um network muito bacana lá em Lisboa, com muito empresário e tal. E aí, a Manuela, ela pega e me liga e fala assim, então, mudaste, mas nem me chamou pra fazer a mudança? Uma portuguesa. Eu falei assim, Manuela, que mudança? Eu não tenho móveis. Ela falou assim, você não tem móveis? Eu falei, não. Aí ela falou assim, tá bom, depois a gente conversa. Isso era de manhãzinha. Eram as 4 horas da tarde, ela me ligou. Olha, eu e a Paula, que também é outra empresária portuguesa, estamos chegando aí na sua casa com um caminhãozinho. Segura o espaço pra mim. Eu falei, gente, que caminhãozinho? Eu falei, tá bom. Aí ela me chega lá com tudo que você pode imaginar pra dentro de uma casa, eu ganhei. Tudo. Porque ela juntou com todos os empresários que me conheciam. E cada um deu alguma coisa. Ela fazia parte dos voluntários? Não. Network. Ela fazia parte de um grupo de network de empresários. Mas ela tomou liderança, conversou com todos eles e assim, em questão de horas, todos eles deram alguma coisa. Cara, que aula! E foi incrível, assim. Eu ganhei tudo. Eu ganhei jogo de quarto pra mim, pros meninos. Ganhei sofá, ganhei rack, ganhei televisão, geladeira, máquina de lavar. Tudo. Eu ganhei tudo. Roupa de cama, toalha. Até esses detalhes, enfeite, sabe? Tudo eu ganhei. E eu falei, gente, mas... Sabe quando você fica assim, maravilhada? Falei, que coisa é essa? Você viu a mão de Deus já? É a mão de Deus. E no outro dia eu acordei, abri a janela e tinha uma árvore. E aí veio um passarinho e pousou num galho. E na hora que ele pousou nesse galho, Deus falou comigo, falou assim, se eu cuido dele, eu não vou cuidar de você? Uau. Aquilo ali foi tão forte assim, sabe? Chega a constranger. Olha, passou um pouco, um empresário lá de Angola entra em contato comigo e fala assim, eu tive ótimas referências de você, tal, sobre investimento. Você poderia fazer um investimento pra mim? Falei, posso. Ele fez um investimento tão alto que a minha comissão deu 10 mil euros. Ali eu aprendi outra lição. Quando você não tem controle das suas emoções, você toma decisões precipitadas. Porque se eu tivesse acalmado, pensado friamente, uma semana depois eu tinha dinheiro para pagar o aluguel e continuar organizando a minha vida. Sim. Lá no outro apartamento. E eu E vi essa também, decisão- né? Eu vi às vezes, porque a dona do apartamento falou, fica aí, de repente você vai me pagando. Isso é só uma Justamente. fase. Isso é só uma fase. E essa decisão de ir para esse apartamento num lugar mais simples impactou no seu trabalho? de Muito, eu investimento? perdi 90% dos meus clientes. 90%. Porque eu atendia só a classe alta, né? Meus filhos mesmo já cansaram de ver cliente lá em casa, colocar 80 mil euros em cima da minha mesa lá e falar assim, investe aí. Então, assim, eu frequentava, eu tava cercada desse pessoal. É igual quando você vai no dentista. Se você chega no dentista e ele não tem dente, você não vai te passar a confiança. Quando você... E esse público não iria na sua casa nesse novo local? Não tinha nem cogitava isso. Então, o que aconteceu? Eu perdi 90% desses clientes. E aí eu comecei, tipo, a entrar numa depressão. Falei, gente, eu sei tudo sobre investimento, tudo, mas eu não tenho educação financeira. E aí eu falei, quer saber? Diferente. Que é Muita diferente. gente acha que saber de investimentos é a mesma coisa. É muito diferente. E aí, falei, eu vou cuidar da minha empresa, do marketing digital. E aí eu pego, e tem outra surpresa. A minha empresa tava com uma dívida de 7 mil euros.
Ela tava na mão da outra sócia. Eu tava com a dívida de 7 mil, porque a empresa, na verdade, tava no meu nome. Então, eu tava com a dívida de 7 mil euros. E ali eu falei, olha, bem que meu avô falava, o porco engorda com o olho do dono. E ali foi outra lição, né? O que é nosso, a gente tem que estar ali de olho. Você não pode confiar 100% Sim. em outras pessoas. Não dá. Então, eu falei, e agora? E eu tinha cliente com contrato de 1 ano, sabe? Que pagava super bem. Só que eu entrei numa paranoia assim, que eu falei, quer saber? Eu vou dispensar esses clientes, eu não vou mexer com isso mais não. E comecei a dispensar os clientes, sabe? Eu falei, eu vou arrumar um trabalho. E fui trabalhar na Teleperformance. Um Tinha um- emprego CLT. Né? Sim, Semelhante. fui poucos dias. Uhum. E eu sentada. Dias? E eu sentada lá assim, Trabalhando já nessa nova empresa. e eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, porque uma vez que você aprende a voar, é muito difícil você voltar pra gaiola. Uau, verdade. E eu falava, o que eu tô fazendo aqui? E eu tinha um chefe muito bacana, que é o Diogo. E eu falava assim, Diogo, isso aqui não é pra mim não, Diogo. Aí ele, aguenta as pontas. Eu falava, não, Diogo. E aí eu fui sair da Teleperformance. É uma empresa maravilhosa pra quem quer trabalhar de CLT. Mas pra mim já não dava. Eu falei Sim. assim, eu vou fazer algo pra mim. E aí eu falei assim, eu vou tirar o curso de educadora financeira. Porque o meu erro foi, eu sei tudo de investimento, mas eu não sei nada de educação financeira. Era a tua dor naquele momento. Era a minha dor. Porque o que acontece? Muita gente acha que educação financeira é só planilha, fazer quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô gastando. Não, vai muito além disso. E aí eu comecei a estudar, fiz 1 ano de curso pela PUC do Rio Grande do Sul. E comecei a ver que a maior causa dos problemas financeiros estão relacionados às emoções. Que foi a minha dor também. A minha atitude, né? Fez isso. E aí eu comecei a estudar, comecei a dar mentoria, Ajudar outras pessoas. ajudar nessa outras situação. pessoas. E graças a Deus as coisas começaram a, sabe? Acontecendo. Acontecer agora- novamente. Então agora a gente entra na primeira pergunta. Sim. Agora a gente já sabe como que você chegou e eu quero saber por onde começar. Uma pessoa que está perdida nas finanças. Qual é a sua dica? Por onde essa pessoa precisa começar? Olhar a causa. Porque muitas das vezes a pessoa, ela tá endividada, ela ganha, mas não consegue quitar as contas. Sim. Por quê? Porque ela tá olhando só a ferida, né? Só que, o que causou essa ferida nela? É o que eu falo, as emoções estão sempre por trás. Muitas das vezes a pessoa, ela tem um bloqueio com o dinheiro mesmo, que ela acha que ela não é merecedora. E aí, às vezes, ela mesmo gasta muito por conta disso. Ela se sabota, sabe? Porque ela acha que ela não merece aquilo ali. É muito fácil. A gente percebe os bloqueios. Por exemplo, a pessoa vê, você compra um carro bem bacana. Se eu tenho bloqueio do não merecimento, eu posso até falar assim, nossa, Júnior, que carro bom. Mas ali na minha cabeça eu falo assim, eu nunca vou ter um carro desse. Ou jamais, até às vezes, um despeito. Jamais vou gastar com um Ou valor então, desse num carro. não, às vezes a pessoa até queria assim, gastar dinheiro com isso, mas é que na verdade ela bloqueio pessoal. dela, ela acha que aquilo ali nunca vai ser pra ela também. Tá, e tem gente, e isso não é só para quem não consegue ganhar dinheiro. Tem gente que consegue ganhar, mas Mas tem o um dinheiro- bloqueio de não merecimento. Tem. Aí perde. E ainda é pior. Porque esse bloqueio do não merecimento, por exemplo, você vem de uma família pobre. Vou dar um exemplo. O João vem de uma família pobre. E de repente ele começa a ganhar muito dinheiro. Ele não se sente merecedor daquele dinheiro porque ele fica com dó da família dele que sempre foi pobre. Aí ele se sabota. Aí ele se sabota. Aí por mais que ele ganhe dinheiro, ele ele não gasta. vai ele vai arrumar gastar. algum jeito de perder. Ele vai arrumar um jeito de gastar. caraca. E aí tem a questão do necessidade de aprovação. Dá um Que é- exemplo disso. A necessidade de aprovação. O João é amigo do Antônio. Aí o João tá ganhando super bem. Mas o Antônio tem um bloqueio da necessidade de aprovação. O que o Antônio vai fazer? Não, se o João comprou esse carro, eu vou ter que comprar um também. Mesmo sem ter condições. Aí ele endivida, sabe? Ah, mas se o João fez aquela viagem, eu vou ter que fazer também.
Mas ele às vezes faz sem ele perceber. É inconsciente. É inconsciente. Porque na cabeça dele, ele tem que mostrar que ele também dá conta. E muitas das vezes ainda tem aquele que, eu ganhava 2.000. Fui promovido, ganho 2.000, moro numa casa confortável, tal, aí, de 2 quartos, tenho meu carro, tal, tô tranquilo. Só que na hora que ele é promovido, que passa a ganhar 4, ele quer mostrar para as pessoas que ele tá ganhando bem. Aí ele muda de casa, ele troca de carro. Aí daqui a pouco... Aí ele continua naquele mesmo padrão, porque ele não consegue fazer o dinheiro multiplicar, porque os gastos dele aumentou muito. Porque ele tem que mostrar pro outro que ele tá se dando bem. E assim, nesse período que eu convivia com muita gente rica, é muito engraçado, porque os ricos de verdade, eles não usam roupas de marca que fica mostrando as etiquetas. Eles até brincam, falam assim, ninguém tá me pagando para fazer publicidade. Agora, eles são muito mais discretos do que quem não tem que aparentar ser. Sim, porque aí eles comentavam, às vezes a gente conversando, eles falavam assim, que percebiam quando o cara era pobre e estava começando a crescer. Fazia questão de andar com jacaré no peito. Tem umas roupas que parecem uns pijamas da Gucci. A pessoa anda toda de Gucci, sabe? Ele falou assim, isso é pessoa que sempre foi pobre e agora tá ganhando um pouquinho mais. Então, os ricos de verdade, eles olham pra pessoa e vê quando ela tá querendo só mostrar que tem e quando ela tem. Quem conhece, né? Quem conhece. Então, a necessidade de aprovação, ela faz isso. Aí depois tem... E é um sabotador. É um sabotador. E tem também outro que eu acho, assim, importante, que é a ansiedade. A ansiedade, ela também... Nossa, ela... Sabotador terrível. Porque a ansiedade faz você gastar dinheiro com comida, porque muita gente come as emoções. Você tá triste, você tá comendo. Você tá feliz, você tá bebendo. Você tá ansioso, você quer comer um chocolate, você quer comer uma coisa de doce. Não quer é? ir pra restaurante todo dia. Olha aí como muito tá falando. A gente tá falando de dinheiro e emoção. Sim. Os dois. E aí o que acontece? A pessoa que tem essa crise de ansiedade, ela sempre... Eu conheço uma pessoa que ela sempre que tá ansiosa, ela ataca a comida. Sabe? Ela sempre tá atacando a comida. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que depois de um fim de relacionamento, ela entrou de cabeça na comida. Hoje ela é obesa, mal consegue andar. Nunca mais teve relacionamento nenhum. E ela tá assim, porque toda a frustração dela, ela desconta na comida. Cara, e o que você vê que as pessoas... Onde elas descontam mais, além da comida? Compras desnecessárias. Uau. Tá ansiosa, aquela coisa... eu tô nervosa, vou no shopping comprar. Aí vai lá, compra uma blusinha, 4 meses depois a blusinha tá lá no guarda-roupa, até com a etiqueta ainda. Então, se você não controla suas emoções, você não controla absolutamente mais nada. Né? Então, as emoções, elas são as raízes de todo o mal, entendeu? E isso se aplica também até a empreendedores. Você vê que, Sim. né, às vezes, empresas que, de repente, nem quebrariam, mas por conta de um desequilíbrio emocional, o empreendedor ele fez quebrar? Sim. O empreendedor que não tem controle emocional, ele muitas das vezes desanima quando... Porque é normal que toda empresa tenha os seus altos e baixos. Sim. Né? Só que o que o empreendedor precisa ter de consciência? Vou montar uma empresa, eu tenho que ter um fundo de caixa. Porque vai ter os dias maus. Mas o empreendedor muitas das vezes vai naquela... Vamos ver. Vamos na sorte, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Aí não tem um fundo de caixa. O principal, assim, que eu vejo muito é não ter um plano de negócio. A maioria dos empreendedores não tem um plano de negócio. Mesmo que simples, assim, sabendo para onde que ele quer chegar. Mas o plano de negócio não é só isso. O plano de negócio é você ver aquilo que você é bom, aquilo que você não é, que você precisa melhorar, aquilo que às vezes você não vai conseguir melhorar, então você vai ter que contratar. O quanto que você precisa fazer no mês, qual que é o seu projeto para o ano, qual é a estratégia que você vai usar, qual a estratégia de marketing que você vai usar, sabe?
Esse planejamento geral. o planejamento geral. Muitos não têm isso. E você acredita que o empreendedor ele deve pensar em ano ao invés de pensar em mês? Porque uma vez eu ouvi um rapaz falar isso, um grande empreendedor, ele falou, empreendedor, o ideal é ele pensar em ano. Porque como aquilo que você falou, é sazonal. Às vezes no mês você tira tanto, mas no outro... Mas se você está pensando no ano, você tem como estruturando, compensando. Agora você está pensando no mês... A gente tem muito que aprender com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é assim. Tudo é anual. Quando eles vão contratar um funcionário, eles não fazem, você vai ganhar tanto por mês. Eles falam assim, a gente vai te pagar X por ano. Que maneiro, eu não sabia disso. Então, assim, nos Estados Unidos, tudo é anual. O cálculo é feito anualmente. E a gente tem que ter essa mentalidade. Porque se você fala assim, não, peraí, esse mês agora eu tenho que fazer X. Mas esse mês pode ser um mês horrível. Aí você começa a desanimar. Sim. Você fala assim, nossa, esse aqui eu acho que não vai dar certo, não. Esse negócio tá muito difícil. E o brasileiro é muito mais imediatista. Muito. O brasileiro, ele investe hoje pra ficar rico amanhã. Essa é a ideia do brasileiro. Tu tem muitos clientes brasileiros que percebem muito isso. Eu tive um cliente que, esse aí, ele foi pra mim o estudo de casa. Ele investiu numa segunda-feira $100. Ele investiu $100 comigo. No sábado, na mesma semana, ele falou assim, tem como eu tirar meus $100 que eu preciso ir no supermercado? Aí eu fiquei assim, falei, que tiro foi esse? Eu falei, você nem consegue tirar seus $100 porque tem a taxa da corretora. Da corretora. De tirar antes do tempo. Não, eu falei, que loucura é essa, né? Então, assim, tem muito isso da pessoa montar um negócio e querer ver resultado muito rápido. Por isso que eu falo, montou, tem um fundo de emergência para aguentar aí pelo menos 6 meses. Tem um plano de negócio. Entenda que o primeiro ano vai ser difícil, porque é difícil. Você não tem cliente ainda. E essa paciência, ela também se aplica a investimentos, né? E você acha que há muita resistência das pessoas em investir justamente por conta de o resultado, às vezes, a gente tem que pensar sempre a longo prazo? Eu acho que tem resistência. Olha, principalmente os brasileiros, eles são uma figura. Porque, assim, a gente escuta muito assim, eu tenho medo de perder dinheiro. Eu não invisto porque eu tenho medo de perder dinheiro. Mas não tenho medo de jogar no Tigrinho? Não tenho medo de jogar na loteria? Eu não entendo o raciocínio sabe? Isso aí é perder dinheiro. Sim, exatamente. Né? Então, essas coisas, o brasileiro tem sempre uma desculpa, sabe? Sabe ainda a mudança de mentalidade. Mas isso também faz parte da nossa cultura, porque a nossa cultura brasileira, ela não tem essa cultura do investimento. Sim. Ela tem muito menos educação financeira. Não, eles têm a cultura do endividamento. Olha só. Né? Tudo que você vai comprar é parcelado em 10 vezes, em 8 vezes, 12 vezes. Então, e do status que as coisas têm. Isso é uma coisa que eu vejo que aqui na Europa é bem diferente. É bem diferente. Porque é tudo muito comum a todos. Então, né? Por que eu vou querer usar algo... Poxa, como eu posso dizer? Todo mundo usa, né? É comum a todos. Todos têm acesso, né? Sim. E no Brasil, o acesso já é mais limitado. Então, as pessoas fazem das tripas coração, como fala, né? Fazem de um tudo para poder acessar aquilo que os mais abastados podem ter. Inclusive, aqui tem também um financiamento em maior prazo, né? Mais facilitado para quem já está legal aqui. Aí vem brasileiro... E aproveita, entre aspas, disso, né? Às vezes não pode, vai lá, pega um carro que ele não pode ter, mas como o financiamento é facilitado em 10 anos, aí vai lá e paga um carro em 10 anos. Só que quando você financia, a gente tem que entender que tempo é vida. Sim. Vida é feita de tempo. Quando você dá 10 anos num carro, você está dando 10 anos de vida. E outra coisa, quando ele for vender esse carro, ele vai estar super desvalorizado. Exatamente. É o famoso bem passivo que desvaloriza, né? O brasileiro, eu acho que é o povo que mais ostenta. E mais se deslumbra com o poder de compra daqui. Sim. O brasileiro lá no Brasil anda de ônibus, trabalha lá ganhando um salário mínimo, tal. Vem aqui para a Europa... Primeira oportunidade, compra um BMW. Emocional. Só pode. Tenho que mostrar pro povo que tá no Brasil que eu me dei bem aqui na Europa.
Aí tá lá parcelando 10 anos aquele carro, né? E contando centavos dentro de casa pra poder ir no Pingo Doce e fazer a compra. Né? Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que com 5 euros foi no supermercado pra ver o que que dava. Gente, isso aí é enganar o povo. Né? Cuidado, né? Muito Muita gente cuidado vem com pra isso. Europa achando que é isso mesmo, que com 5 euros você compra. Ela comprou foi asa de frango, que é a coisa mais barata, que é um e pouquinho, um vinho que nem ninguém bebe. Pra poder, Vinagre. o vinagre, o vinagre colorido lá. Vinagre, né? O nome, Vinagre. Vinagre, pra poder falar que o dinheiro rendeu. E isso ilude muita gente. O pessoal fala assim, nossa, mas lá é muito fácil. Não é. Né? Arrendamento aqui, alugar uma casa, é muita burocracia, precisa de dinheiro, tem que pagar 4 Não é calção de uma barato. vez. Não é barato e tal. Então, assim, o brasileiro ele tem essa necessidade de ostentar. Festa infantil no Brasil, o povo parece que vai fazer um casamento. Faz até empréstimo. E é engraçado Aqui isso. não tem essas coisas Não. assim, né? Pode ser a pessoa com o dinheiro que for, faz a festa até no parque, no jardim, Cara, é um piqueniquezinho. num piqueniquezinho. Eles não gastam dinheiro com isso. Não tem essa discrepância das classes sociais. Não tem. E uma coisa que eu acho engraçada, porque quando eu passei no concurso lá no Brasil, que eu era concursada, a minha mãe, ela é uma figura. Ela falou assim, filha, que bom. Eu esperava ouvir assim, filha, que bom, agora você tem um emprego, né, garantido, uma coisa mais sólida. Vai liberar o crediário agora. Ela virou pra mim e falou assim, filha, que bom, você consegue fazer empréstimo bem mais barato. Mal ganhou, já tá É a querendo se mentalidade livrar. intrínseca da nossa Sim, povo. eu falei, gente, mas eu mal entrei no estado, o povo já quer me tacar um empréstimo, né? Então, assim, essas coisas o brasileiro precisa mudar. E questão de investimento, o brasileiro ele precisa entender um pouquinho mais sobre investimento, sabe? Por que no Brasil há tantos golpes, né? Porque o brasileiro, ele tem a necessidade do imediatismo, E ignora o conhecimento. ignora o conhecimento, a ganância de ficar rico muito rápido, Gente, de forma fácil. de forma fácil. Então, esse perfil é o ideal para os golpistas. Caraca. Aí você chega lá falando, olha, investe em Bitcoin agora, que o mês que vem o que você investiu já dobrou. O cara não tem conhecimento, não fez uma mentoria com ninguém, não tá acompanhando o mercado, fala, é verdade, taca dinheiro. Ou então investe em plataforma que não é segura, depois não consegue retirar o dinheiro investido. Isso aí é um ponto que você falou. Quanto maior a ganância, mais fácil é a espetada do anzol, né? Sim. Quanto maior a sua ganância, mais facilmente você vai cair dentro de uma furada, alguma coisa que é surreal. Porque o ganancioso, ele já passa a querer uma coisa que é surreal. Sim. Né? Uma vez me ofereceram, uma pessoa um amigo, um grande amigo, falou, ó, investimento 10% ao mês. Eu falei, epa. Liguei o alerta. Mas Eu falei, você só ligou porque você já eu tenho estudava um sobre pouco de investimento. conhecimento. Eu falei, cara, 10% ao mês? Não vou não. Não, mas é seguro. Eu falei, não vou não, rapaz. Assim, eu falei, eu vou até dar uma estudada nisso aí, mas a princípio vou não. Não deu um ano. Pô, muita gente foi prejudicada, muita gente por conta disso. A gente Se tem que fosse tomar muito cuidado no que as pessoas oferecem de proposta pra gente. Você falou isso e eu lembrei. Há um tempo atrás eu tinha um apartamento em Olímpia, São Paulo, e eu vendi esse apartamento. Vendi para uma brasileira que estava trabalhando aqui de forma não muito honesta. Pronto, ela quis comprar, eu vendi o apartamento. E na época ela falou assim, ai, mas você é muito boba. Fica aí, né pelejando e tal. Eu ganho muito dinheiro fazendo tal coisa, tal. Você deveria vir fazer a mesma coisa. Falei, minha filha, sinto muito, mas isso não é pra mim. Ela falou assim, não, todo mundo hoje em dia faz isso. Falei, não, mas eu não sou todo mundo. Minha mãe sempre falou isso. Você não é todo mundo. Ontem, ela me liga, justamente ontem, ela me ligou e falou assim, ai, você tem aquele contrato da época que eu comprei o apartamento? Eu falei assim, olha, porque ela foi tão assim, ela mesma causou tudo isso, porque eu vendi um apartamento pra ela e ela não assinou o contrato que eu tinha feito pra ela. Ela me pagou e não assinou o contrato.
Eu falei assim, eu tenho, mas que contrato não tem validade ainda, porque você não assinou até hoje. Ela falou assim, eu nem consigo assinar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu tô te ligando pedindo dinheiro, porque eu tô presa, eu fui presa. Nossa. E fui condenada a 10 anos de prisão. Olha aí, a colheita sempre vem. Aí eu falei assim, eu fiquei até assim. Choque. Aí eu falei assim, sério? Ela falou assim, eu queria aquele contrato porque eu fui preso por lavagem de dinheiro. Era o que ela tava me oferecendo no começo. Uhum. Que era Não aquela esquece, né, época. da lei da semeadura. E agora eu queria mostrar que um pouco do dinheiro era do apartamento. Eu falei assim, não tem como, porque você nem assinou o contrato. E agora que eu tô no carro, nem é que assim. Aí eu Botar falei assim, meu nome não, numa você caça o seu rumo, né? É. E aí, resumindo, ela pegou 10 anos de cadeia. Não. Então, assim, dinheiro que vem fácil, vai embora fácil, nem sempre ele é honesto. E você vai pagar um preço por isso. Né? Exatamente. Os brasileiros vêm pra cá achando que o jeitinho brasileiro na Europa vai funcionar. Não funciona. Aqui é outra terra, outra lei, Outra cultura. E você- outra cultura. Você falou algo Interessante. que a Bíblia, em Provérbios, Salomão fala que aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aí eu ficava, cara, o que é se apressar a enriquecer? Aí um tempo depois eu descobri. Não é, você pode enriquecer em um ano. Você pode, não tem problema nenhum. Sim. Deus é um Deus, né? Rico, é o dono do ouro e da prata. Esse se apressar tem a ver com o que você faz para enriquecer. Se você tiver meios lícitos, não tem problema nenhum. Mas geralmente quem se apressa a enriquecer, se apressa por quê? Porque a pressa vem geralmente com meios ilícitos. Sim. E Salomão fala que não ficará sem castigo aquele que se apressa a enriquecer. Não ficará sem castigo. Então, por que eu tô falando isso? Porque isso foi uma dúvida. Caraca, será que é pecado a pessoa crescer em um ano? Não é. Não é pecado. Se você amadurecer, fizer o que tem que ser feito licitamente, em um ano você mudar a sua vida, Sim. não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas fazem isso de forma ilícita. Sim. Aí esses se apressam a enriquecer e esses não vão ficar sem castigo. E geralmente Né? as pessoas querem ter sem ser. Sim. Você vê muito isso? Vejo muito isso, porque assim, a pessoa, muitas das vezes, ela deixa de fazer os investimentos mais importantes que elas precisam. Primeiro nelas, Uau. né? O autoconhecimento. Depois, Desenvolvimento pessoal. assim, sem falar de religião nem nada, mas a gente tem que ter um investimento com Deus. Sim, nosso investimento espiritual. Sim. Investimento espiritual. Porque a gente não é só o corpo. A gente é corpo, espírito, né? Mente. Na verdade, Então, a gente é um espírito que tem o corpo. É, Tem o corpo, a gente dá prioridade pro corpo, mas Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos espírito. e tudo que a gente precisa tá na Bíblia e na academia. A Bíblia te orienta como trabalhar seu dinheiro, como se relacionar bem, como cuidar da sua mente, do seu espírito. E a academia é o quê? Fortalecer o seu corpo, descansar sua mente, Isso aí. né? Network. Network. Então, tudo que você precisa está na Bíblia e na academia. Não é? Ó, vamos tirar corte desse podcast aí, o pessoal que tem academia vai patrocinar. Olha só o que essa educadora financeira falou. Então, o que eu vejo assim? As pessoas elas precisam começar a investir mais nelas. Sabe? E às vezes a gente joga semente e acha que aquilo ali não vai dar fruto, mas sempre dá. A minha mãe, ontem, ela me mostrou isso. Eu sempre falo pra minha mãe assim: mãe, descubra qual que é o seu dom. Sabe? Eu sempre converso isso com a minha mãe. Faça uma avaliação da sua vida, mãe. Descubra qual que é seu dom. E ela, ai, que bobagem, você vê com essas conversas, que não sei o que e tal. Aí ontem eu conversando com a minha mãe e do nada ela me solta assim: eu descobri qual que é meu dom. Eu até assustei. Falei assim, não tava à espera disso. Eu falei, sério, mãe? Ela falou assim, o meu dom é cozinha. Porque independente da igreja que eu for, eu sempre tô na cozinha. Porque eu amo cozinhar. Eu falei, mãe, o cozinhar é servir. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, mãe, durante muitos anos da minha vida, eu achava que a senhora não me amava. Eu falei isso ontem pra minha mãe, falei assim, porque a minha linguagem de amor é abraço, é beijo, é carinho. E a senhora nunca me abraçou nem me beijou. E eu achava que a senhora não me amava. Até eu começar o autoconhecimento e entender que a sua linguagem de amor era outra. Porque toda vez que eu chego na casa dela, ela faz a comida que eu gosto. Servir.
Que a minha irmã vai na casa dela, ela faz a comida que a minha irmã gosta. O meu irmão vai lá, ela faz a comida que o meu irmão gosta. É a linguagem dela. Ela tá lá no Brasil, não pode ver ninguém vir pra cá que ela manda o quê? Comida. Ela manda chocolate, ela manda bolacha, E eu falei assim, eu entendi que a forma que a senhora demonstra que me ama meus irmãos é cozinhando. Porque é a sua linguagem de amor. Isso aí. E aí ela ficou até Nossa. emocionada com Claro, essa até conversa, eu tô. sabe? Porque o que acontece? A minha mãe, ela vem de uma história muito triste. A minha avó, com 12 anos, foi abusada sexualmente. Desse abuso nasceu minha mãe. Então, a minha avó passou por uma fase financeira, já era de uma família extremamente pobre. Passou muita dificuldade com a minha mãe. Então, eu acho que a minha mãe, a comida para ela tem um significado muito profundo. Porque ela passou necessidade daquilo, né? Aí depois ela foi trabalhar, porque depois a minha avó casou de novo, né? Casou. E o meu avô, que eu chamo de avô, foi um marido, assim, muito bom pra minha avó, mas, no entanto, ela era muito pobre também. E eles foram trabalhar numa fazenda. E minha mãe, com 15 anos, foi pra lavoura, trabalhar na lavoura dessa fazenda. E o dono dessa fazenda era um senhorzinho muito bom. E ele tinha 13 filhos. E um desses filhos, o mais novo, morava em outra cidade estudando. E quando ele ficou doente, os outros filhos todos eram casados. E esse que estava na cidade foi administrar a fazenda. Apaixonou pela minha mãe, que é o meu pai. Caraca! Cara, que storytelling, hein? E aí eles casaram, minha mãe ficou morando na fazenda lá, minha mãe sempre cuidou muito bem do meu avô paterno, o meu pai ajudou financeiramente a família da minha mãe, e tudo se resolveu, entendeu? Então, a minha mãe, ela teve essa coisa com a comida muito forte na vida dela. E hoje eu vejo que quando ela demonstra, igual ela faz questão de estar cozinhando nos acampamentos da igreja, ela tá sempre, né, ela foi cozinheira na escola, porque meu pai faliu, perdeu tudo, por não ter educação financeira. Né? Meu pai tinha 9 casas, tinha supermercado, tinha fábrica de piscina. E meu pai perdeu tudo por não ter educação financeira. Um detalhe que me chama a atenção. Você já reparou isso em algum cliente ou tem alguma história nesse sentido de você perceber um padrão que se repete de geração em geração na vida de um cliente que de repente compartilhou com você, ou contato com pessoas que você vê um padrão assim, né, negativo mesmo, que se repete, como se fosse a famosa maldição hereditária? Você acredita nisso ou vê isso acontecer? Eu acredito, vejo e já vivi. Né? O meu pai, ele não teve educação financeira, ele perdeu tudo. O dinheiro sempre esteve presente na minha vida, né? Os meus tios ainda são milionários, eu tenho primo que tem jato particular. A minha família até hoje é muito bem estruturada, a família do meu pai, né? E o meu pai não teve essa educação financeira, meu pai não teve isso. Então, quando meu pai perdeu tudo, a gente começou tudo do zero. A família do meu pai ajudou a gente, tal. A minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe, olha pra você ver, as duas histórias. A minha avó vem de uma família muito pobre. Por parte de mãe. Por parte de mãe. A minha avó vem de uma família muito pobre, onde a minha bisavó ficou viúva muito jovem com 4 filhos. Criou os 4 filhos sozinha. A minha avó foi abusada, teve a minha mãe sozinha, depois casou, casou com meu avô, teve mais os filhos, e o meu avô ficou doente, minha avó criou os outros filhos tudo sozinha. A minha mãe casou com meu pai perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, ele descobriu que ele estava doente, minha mãe teve que tomar conta da casa. Criou os filhos praticamente sozinha também, mesmo com meu pai dentro de casa. Eu casei, divorciei, criei meus filhos sozinha. Olha só. Esse padrão. A família do meu pai, extremamente rica. O meu avô começou a vender algumas coisas. Ontem mesmo minha mãe me contou isso, porque um tio meu começou a mexer com agiota. O agiota queria matar meu tio. Meu avô começou a vender coisas para pagar a confusão do meu tio. O meu pai tinha muita coisa, vendeu na época do Fernando Collor de Mello, colocou tudo no banco, o dinheiro foi confiscado. Quando devolveu o dinheiro, deu para comprar um jogo de sofá e uma televisão. Aí descobriu que estava doente, não conseguia mais trabalhar. Eu com 12 anos eu comecei a trabalhar.
Nunca mais meu pai e minha mãe me deu nada. Só que o dinheiro sempre veio atrás de mim. Eu nunca vou poder falar que eu ganhei mal alguma vez. Eu sempre ganhei bem. Mas eu não tinha controle do dinheiro. Eu gastava o dinheiro assim, sabe? E aí, quando eu tava terminando a faculdade, porque eu queria muito fazer uma faculdade, só que eu sabia que naquela época não existia FIES, não existia nada disso. Há 20 e tantos anos atrás, ou você passava na federal ou você não passava, né? E aí, eu fiquei 3 meses trancada dentro de um quarto, estudando para poder passar na federal. E passei. E quando eu tava concluindo a faculdade, um dia eu chego lá em casa e meu pai tava chorando. E eu falei, pai, por que você tá chorando? Ele falou assim, eu tenho vergonha de você. E aquilo lá me assustou, porque meu pai, nossa, ele era tudo pra mim. Eu falei, pai, mas o que eu fiz? Ele falou assim, você tá terminando uma faculdade federal e eu nunca te dei um lápis. Aquilo ali, eu poderia ter entendido como um orgulho pra ele. Que na verdade era. Mas não foi assim que eu entendi. Eu entendi que quanto mais eu prosperasse, mais vergonha eu daria pro meu pai. Olha só. Ali, Olha o significado que foi dado. E isso impactou a tua vida? ali criou um bloqueio. Aí eu arrumava trabalho nas grandes empresas, ganhava rios de dinheiro, mas o dinheiro sumia. Aqui também. Eu ganhava muito dinheiro nessa empresa americana, mas eu gastava horrores, sabe? Mais uma vez, as emoções As emoções. linkadas a um significado que você deu e não sabe por que tá jogando o dinheiro, ou não tá ganhando, ou se ganha, quer se livrar. Sim. E aí, o que eu fiz? Quando eu comecei a fazer a educação financeira, eu comecei a aprofundar nessa questão Das crenças. Das crenças. E aí eu comecei a me ver em muitas situações. Eu falei, gente, mas eu tô aqui nesse perfil aqui. Então Ó. E tu existia tem- um padrão, desculpa, só Tá, concluir. pode. Então existia um padrão ali, né, que precisava ser quebrado, Sim. né, de um bloqueio emocional que vinha de gerações, né? Até porque se as nossas crenças são formadas, né, me ajudem a concluir esse pensamento. As nossas crenças são formadas mediante o ambiente que a gente foi criado. Sim. Né? As primeiras crenças são sempre formadas dessa forma. E aí, dentro dessas crenças, associado aos traumas, eu vou criar um padrão de comportamento inconsciente que vai direcionar as minhas decisões, né, ao longo da minha vida. E isso para dinheiro, isso para relacionamento, isso para tudo. Sim. Seria isso. Nós Justamente. E essa questão é tão forte que até em relacionamento, por exemplo, eu sempre fui o homem da casa. Puxei minha mãe. E que puxou tua avó. E que puxou minha avó. E que puxou minha bisavó. Eu sempre fui o homem da casa. Então, hoje eu continuo sendo o homem da casa. Mas hoje com entendimento. Com uma entendimento. revelação. E aí o que acontece? Eu tô agora no processo de ser feminina. Gente, mas é tão cansativo porque assim, é o tempo inteiro Foi a me vida policiando. toda. Tem que ser. E eu tô num relacionamento, né? Eu conheci uma pessoa e tal. E ele é muito homem. E tem hora que eu falo assim, gente, eu tenho que ser mulher, porque senão vai ser mais homem aqui agora. Isso aí. E eu peço ajuda pra ele. Eu falo, hoje mesmo eu falei assim, Alan, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu ser mulher. Quando eu começar a ser um homem, você me poda. Porque eu tô muito acostumada a ser um homem. Isso é de Deus, sabe? Sabe? E ele é muito homem. Tremendo, A aham. tendência De não era assumir, você. né, uma- Sabe por que que Sim. isso é Uma de Deus? responsabilidade. A tendência não era você atrair um homem. A tendência por você ter essa característica de homem era você atrair um homem. Fraco, né? Fraco não. Efeminado. Né, a palavra não é fraco, Não mas posicionado. não posicionado. Também não é efeminado, mas quando eu falo efeminado, não é de. É um homem com mais tendência, porque eu tenho muitos amigos que eles são homens, Né? héteros, porém eles são. Tem um jeito de mulher, a mulher que manda, é a mulher que faz tudo. Sim. Se Eles posiciona de uma forma- entregam tudo na mão da mulher pra mulher fazer. Por quê? Quando eu vejo a mulher deles, elas são masculinizadas. Então atrai um homem efeminado. Então, mas eu vou te falar que o Alan, ele é uma resposta de Deus mesmo pra minha vida. Porque eu orei muito tempo pedindo um homem. Sim. Porque assim, eu tive um relacionamento depois do meu divórcio. Porque assim, no meu casamento, eu era um homem do mesmo jeito. Aí depois do meu relacionamento, do meu casamento, eu tive um relacionamento de 3 anos. Aonde eu continuava sendo um homem. Ele é um amor de Assumindo pessoa. Ele é, sabe? A tendência era você atrair. Por isso que eu tô querendo escutar essa. E aí, sabe o que? O dia que eu percebi que esse relacionamento não ia
assim, não era aquilo que eu queria. Que eu vi um vídeo, pode parecer bobagem, mas eu vi um vídeo de um médico que ele abusou sexualmente da paciente enquanto ela estava anestesiada. Sim. E quando ela voltou, ela viu ela sendo abusada. Só que ela não conseguia fazer nada porque ela estava anestesiada. E quando o marido dela chegou lá, ela contou o que aconteceu. E ela recebeu alta, o médico estava num congresso, o marido entrou com ela de mão dada, deixou ela lá no meio do corredor, foi lá no palco, lá onde o médico estava, e deu um soco na cara dele. E contou pra todo mundo, esse homem aqui tem que ser preso, porque ele abusou sexualmente da paciente, que é minha esposa, enquanto ela estava anestesiada. E eu fiz o teste com o cara que eu namorava na época. Eu falei assim, se fosse você, o que você faria? Ele falou assim, não sei, porque isso aí pode dar uma confusão pra gente. Eu olhei pra aquilo lá e eu falei assim, Não é a minha que pessoa. banana! O cara não vai me defender. Sabe? Aquilo ali foi um choque pra mim. Eu falei, esse homem é um banana. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, ele nunca vai me defender. Em nada que acontecer. Aí pronto, o tempo passou, a gente terminou, isso faz 2 anos atrás. E eu comecei a orar, falei assim, Deus, eu quero um homem que seja homem, sabe? Que me proteja. Que me proteja e tal. Aí um dia uma amiga minha pegou e falou assim, Dariana, você tá solteira? Porque você sempre procura as pessoas erradas. Eu vou te apresentar uma pessoa. O que a tua amiga falou? Que eu sempre procurava as pessoas erradas. Sabe? Que eu me Essa conectava. aí é a amiga. Olha só, então, o que a gente tá falando aqui. A tua tendência era atrair e procurar homens efeminados. Sim. Porque a tua tendência era quando vê um homem brabo falar que assim, inconscientemente, isso aí vai bater de frente comigo. Por isso que eu tô falando que é algo... olha só que negócio É um interessante. trabalhar de Deus. A tua amiga, isso é de Deus. Falou, eu vou escolher porque você tá escolhendo E mal. ela ainda é crente. Porque ela quase que falou assim, pelo teu inconsciente, Tá sempre te levando. vai te levar sempre pra mesma coisa. Deixa que eu vou escolher. E ela fez isso. Ela pegou e falou assim, o melhor amigo do meu marido é um homem digno, tem 3 anos que ele tá sozinho, você não vê ele com mulher nenhuma, um cara que só trabalha, que não sei o que, tal. Você dá certinho com ele, eu vou te apresentar os dois. E ela apresentou eu e o Alan, e assim, sabe quando parece, fluiu assim, sabe? E aí a gente já fala em casar, em tudo, sabe? E um dia, conversando com o Alan, eu fui contar essa história do médico. Eu falei assim, Alan, se fosse você, o que você fazia? Deixa eu fazer o teste. Ele virou pra mim e falou assim, minha filha, mas eu ia lá, eu socava a cara daquele homem. E se ele ainda fosse, ele ainda brincou, ele falou assim, se ele fosse um campeão de karatê, eu levava um pau. Aí você olhou pra ele e falou, que homem. Não, eu falei, esse é homem. Ai, que homem. Passou meu teste. Então assim, o E ele Alan... nem sabia que tava sendo testado, hein? Não, e o Alan tem muito isso, sabe? E eu achei bonitinho esses dias, porque eu brinquei com ele. Falei assim, olha, quando você for me pedir em casamento, eu quero que você me leva lá na Tailândia, você me pedir naquele festival que solta os balões em casa dela. Aí ele ficou calado. Aí o amigo dele, né, me liga, fala assim, você acabou com o sonho do Alan. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o Alan tava querendo te pedir em casamento agora no final do ano. No Natal. Desse jeito, no Natal. Só que eu sendo muito exigente, fiquei na Tailândia. Eu falei, não, vou falar pra ele me pedir no Natal, eu falei, aceita sim. Só filmar, a gente coloca um chroma aqui, coloca um fundo dos Falei, não balãozinhos tem e... problema, pode me Vai pedir. vai pro lua de mel lá. Então, assim, o Alan, ele fala muito isso. Fala assim, não, peraí, eu que sou homem aqui, eu que vou, sabe? Isso aí. Então, eu gosto muito do posicionamento dele. E eu falo pra ele, falo assim, você é uma resposta de oração, assim, sabe? Verdade. E, Dariane, você percebe que, assim, todas as pessoas que, né, pra ver a mudança, primeiro precisa ver a consciência. Sim. Quando você teve essa consciência, né, que houve esse despertar e a vontade de mudar. Hoje, que dica que você daria, né, pra pessoa que também identifica alguns padrões, quer mudar, né? E o que você tem feito? Eu vi que você falou que precisa se policiar, mas Sim. na prática, que dica você poderia dar para quem já chegou à consciência de que há coisas que ela tá vendo, tanto na vida financeira, né, como no Mentorias. comportamento? Procurar ajuda, sabe? Você tem mentoria? Eu tenho mentoria de educação financeira. Você vai deixar o @ da Dariane. Quem quiser fazer mentoria, porque a gente trabalha essa questão das emoções, eu tenho
parceiros, né, na mentoria, Pô, muito bom. terapeutas, porque tem coisa que vai muito além, assim, que é Sim. lá na raiz Do mesmo. conhecimento de finanças. Sim. Sim. Então, precisa de apoio, né? Sim. Precisa de um outro profissional ali na área e tal. Então, assim, eu tenho parcerias com o pessoal que faz a análise do perfil comportamental também, porque isso é importante, né? Às vezes, a pessoa não se conhece em nada e se envolve com pessoas, igual análise de perfil comportamental, eu achei muito bacana. Até um curso que eu quero tirar, porque existem as pessoas que são psicopatas, que não é o psicopata do Não. mas é o psicopata. Rígido. Tem o psicopata, o rígido, Ah, eu tô falando o com- quadradão que é o... Tá falando do Esquizoide. Tem o esquizoide. Tem o oral. Eu Qual é sou o oral. quadradão? O quadradão. Que o corpo dele se molda, fica todo quadrado, que é mesmo... Masoquista. É o Masoquista. masoquista. O meu perfil, ele é oral e masoquista. Então, assim, eu falo muito. Sim. Né? Eu sou muito, assim, sensível Eu também. estudei isso. Então, Quando a gente se conhece, a gente vai buscar nossos pontos fortes. Sim. Desenvolver, né? O meu já viu, o meu pelo rosto dá pra ver, né? Porque o rosto diz. É Sim. mesmo, o teu rosto é de masoquista. é. O teu rosto é de masoquista. E a bochechinha é do oral. Porque o oral, ele quer ser acariciado, ele quer... Por que o oral, segundo o estudo, né, dá umas bochechinhas, dá uma... Para ele ser acariciado, Amado, para ele né? ser amado, para ele ser Uhum. afagado. Então é um mecanismo do corpo, né? Porque segundo esse estudo, o corpo se molda à mente, Sim. né? E Vai gerando o masoquista, perfil. ele é bem tenso, por isso que ele vai ficando mais quadrado. Ele é bem tenso, né? Geralmente a batata da perna dele é maior. E na tua Isso no mentoria masoquista. ajuda também Sim. a pessoa a conhecer o perfil comportamental Sim. dela. Então, assim, Pô, isso isso é muito tudo, bom. isso tudo vai sendo trabalhado, O sabe? autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a chave pra tudo. Sim. Sabe? Então, eu acho muito bacana isso. E, assim, lógico que a pessoa tá lá estudando, ela vai aprender e ela tem que colocar em prática. Esses dias eu dei uma mentoria para um casal que estava se divorciando por conta de dívidas, né? Que Muito comum. Né? muito comum. Quase 70% dos casais se divorciam por conta de dívidas. Olha só. Só que eles fizeram a mentoria, mas não quer colocar em prática aquilo Aí que foi não- ensinado. Não adianta. Então, assim, não vai fluir, sabe? Então, você tem que colocar em prática mesmo aquilo que você está aprendendo ali, que a gente Sim. está orientando e tudo. É a mesma coisa do investidor, né? A pessoa tá lá fazendo a mentoria para aprender a investir. Faz a mentoria. Fiz a análise do perfil de investidor dele, porque tem o conservador, o arrojado, o moderado. Então, olha, o melhor investimento para você é esse. Mas ela quer arriscar em outra coisa. Eu falo assim, olha, já não é mais minha responsabilidade. É isso aí. O que eu tô te orientando é esses aqui. E agora que tá no auge as criptomoedas, Isso né? aí, eu vou te fazer uma pergunta sobre criptomoedas, mas antes eu queria te fazer uma outra pergunta. Como lidar com os imprevistos financeiros? Imprevisto. Como lidar? tendo uma reserva de emergência. Tá, muito bom. Antes Simples. de fazer qualquer investimento, tem uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência é o quê? Há um dinheiro justamente para imprevistos. E ela tem que estar de uma forma acessível. Porque o imprevisto acontece agora, você não vai falar assim, só posso retirar meu dinheiro daqui a um Não dá, mês. isso aí. Não dá. Você tem que ter aquele dinheiro à sua disposição. Qual Então, é o antes de melhor querer- lugar para aplicar a reserva de emergência? Olha, eu não indico Poupança. porque poupança, ela nunca nem vai acompanhar a inflação. A inflação. Então, ali você está Sempre perdendo dinheiro. Olha só. Um lugar, eu vou fazer uma publicidade aqui. Eu presto serviço para uma empresa de fundo de investimentos aqui de Portugal, que é uma empresa que eu garanto Sim, que sim. é segura e tal, porque eu também tenho dinheiro lá. Legal. E 90% dos meus clientes que investem lá. Ela tem escritório aqui no Brasil. Ela chama Maximus Invest. Então, lá, por exemplo, você fez um investimento agora. Fala, Tem a não, liquidez. você tem liquidez em 24 horas. Ah, diário, então. É. Muito bom. E outra coisa, você tem acesso ao seu dinheiro a hora que você quiser. Eles não vendem nenhum, eles não são uma corretora, eles não têm nenhum produto para investir. Mas, Sim. por exemplo, hoje o mercado tá o quê? Criptomoeda, ações, fundo imobiliário, ouro. Então, você fez um investimento de 1.000 euros, por exemplo. Eles vão pegar esses 1.000 euros e colocar nesses 4 investimentos.
A equipe da Maximus, todos os dias, diariamente, eles olham como que tá esses investimentos. Se eles perceberem que tem algum dos investimentos que está começando a cair, eles retiram o seu dinheiro de lá e colocam no que estiver subindo. Muito bom. Então, o investidor, ele não tem a preocupação, tá na hora de eu Ficar tirar, pensando pra Não, onde jogar. eles fazem isso o tempo inteiro. Por quê? Porque eles têm um contrato com os investidores que garante o quanto que eles vão receber mensalmente de lucro. Então, Quanto o teu dinheiro vai render. Isso. Então, eles têm que fazer aquele dinheiro render. Tudo isso com liquidez. Com liquidez. Ou seja, a pessoa, liquidez é o quê? A pessoa pode tirar Na hora que na ela hora que quiser. Não é aquele negócio que você coloca lá e tem que esperar um Não. ano, Sim. 2 anos para depois tirar. Não, O eles dinheiro não fica retiram preso. na hora que quiser. E aí, Legal. o que acontece? Muita gente faz esse tipo de investimento. Porque você tem a liquidez na hora que você precisar. Você está tendo uma rentabilidade muito boa. Conforme for o valor que você investe, vale a pena tirar o dividendos. O que é o dividendos? É a porcentagem que você teve de lucro. Você pode pegar aquele dinheiro e se tornar Mas uma renda extra. Eles avisam, ó, tem dividendo aqui para você tirar, quer reinvestir ou quer sacar? Eles mandam todo mês um e-mail para você, informando quanto que você teve de lucro. Ótimo. Então, a pessoa que Muito quiser bom. fazer um investimento contigo, vai usar essa plataforma e você vai orientar. Sim. Como deve Então, ser por feito. exemplo, olha, eu tenho uma cliente, não vou citar o nome dela por questão Claro. de ética, é uma brasileira que mora em Madrid. Por acaso, ela se tornou até uma grande amiga. Ela fez a mentoria comigo, aprendeu tudo sobre investimentos e tal, porque é bom você ter esse conhecimento. Ela falou assim, vamos investir com a Maximus. E ela fez um investimento de 4 mil euros na época. Esperou 6 meses. Viu que estava tudo ok. Fez outro investimento de 6 mil. Esperou mais um pouco, viu que estava tudo ok. Ela falou assim, agora eu vou fazer um investimento grande. Vendeu uma casa no Brasil e colocou tudo na Maximus. Por quê? A Maximus tem escritório no Brasil. Então, olha a inteligência dela. Ela fez a transferência tudo em euro pela Maximus, sem ter que pagar imposto, sem ter que pagar taxa nenhuma. Caraca. O dinheiro da casa veio todo para Maximus, Sim. Sem né? passar por intermediário. Sem intermediário. O que ela ganha hoje de dividendos, ela teve a oportunidade de sair do trabalho, porque o sonho dela era escrever um livro. Uau. Ela ganha mais que um salário mínimo lá na Espanha, só de dividendos. Então, todo mês o dinheirinho dela tá na conta dela, ela tá lá escrevendo o seu livro, Vivendo do hobby dela. vivendo do hobby, e o dinheiro dela lá na Maximus. Uau. Então, eu acho isso muito bacana. E assim, Abre a mente das pessoas, né? Olha, às vezes você tá passando por uma situação que não tem necessidade se você souber um pouquinho sobre investimento. agora, por exemplo, eu, o Alan e os meninos, né? A gente vai fazer um cruzeiro o ano que vem, em setembro. Vindo de investimento? Tudo de investimento. Porque até o Alan começou a investir agora. Já começou a... Fake, né? Né? A gente tem que ir orientando, né? Vamos Diga-me com quem anda, se direi o que tu vai fazer, o que tu és, não tem jeito. Então, a gente vai fazer um cruzeiro, tudo dinheiro de investimento. Eu não vou tirar um centavo do meu bolso. Caraca, ensina a gente a fazer isso. Então, assim, eu acho bacana quando você tem esse entendimento. E aí a pessoa pode falar assim, mas tem que investir a partir de quanto, né? É tal. muito alto. Gente, 50 euros você pode começar a investir. 50 euros. Se você economizar, deixar o lanchinho do final de semana, a blusinha sem saída, comprar esse mês, você consegue começar a investir. E vem cá, e eu falo com você direto. No Sim. caso, eu gostei de sair, assisti, gostei, quero fazer. Te procuro, falo com Sim, você, quero investir sim. tanto. E a gente Sim. vai deixar aqui embaixo Show. o vídeo, né? Você que tiver interesse, o contato, Instagram da Dariane. É isso aí, gente. Se você quer começar a mudar a sua vida, comece hoje, né? Quem começou a investir há 10 anos atrás em Bitcoin, hoje é milionário. Hoje é milionário, Verdade. né? Mas é porque, o que você vê? Às vezes, assim, muita gente fica inseguro por conta dessa instabilidade. Das cripto, você tá falando? Sim. Como lidar com isso? É porque assim, então, para investir em criptomoeda, você tem que ter o perfil moderado ou arrojado. Quem tem o perfil conservador, eu não oriento a investir em criptomoeda, porque vai infartar na primeira queda. Vai pedir pro Né? mercado, ó, tem que tirar aí. Vai perder dinheiro, porque na hora que começar a cair, o medo dele é tão grande que ele vai retirar antes da hora. Sim. Porque a criptomoeda, na verdade, ela funciona de que maneira? Ela tem um ciclo, né? Ela tem... Você já ouviu falar as baleias? Fibonacci, que não tem nada a ver com Fibonacci, não. Né? Não. Você já ouviu falar das grandes baleias nos investimentos? Não.
O que é as baleias? São os multimilionários. Eles são considerados baleias. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma criptomoeda à toa aqui, só para... Da Polygon, por exemplo. É uma criptomoeda que eu acredito nela, ela é baratinha ainda. Então, um baleia, ele investe aí 3 bilhões em Polygon. Óbvio que a moeda vai valorizar muito, ela vai dar aquele up, né? Ela vai subir e tal. E quando ela chegar num ponto bem alto, que aquilo ali já foi 400, 500% de rentabilidade, os baleias retiram o investimento. Porque eles já sabem que isso é o ciclo da criptomoeda. Aquele que não tem conhecimento, ele viu que a Polygon tá subindo. Ele fala assim, nossa, eu vou comprar essa moeda. Aí ele compra ela já subindo. Quando ela tá no valor X auge. Lá, os baleias retiram E o o lucro. que os inocentes começam a colocar, não é isso? Não, Ah, aí desculpa, então. os inocentes, os que não têm conhecimento, tá empolgado porque a moeda tá subindo. De repente, os baleias retiram o investimento, ela começa a despencar. Isso, então. Aí eles ficam apavorados. Isso Eles falam aí. assim, vou perder dinheiro. Vamos vender essas Vamos. criptomoedas. Quem compra essas criptomoedas? Os baleias. Os baleias. Então, por isso que eu não compro, nunca fui de comprar nem ação quando tá na boca do povo. Quando o negócio, pum, isso no pouquinho, né? Na minha ignorância. Eu não conheço muito, mas quando eu fazia, tinha alguns amigos no grupo, quando eu tava fazendo investimento. Caraca, bom, foi igual quando o Elon Musk comprou o Bitcoin, tu lembra? Que ele botou um dinheiro forte, cara, o Bitcoin... Não, ele fez a publicidade E ele fez a publicidade do compra Tesla. Tesla com Bitcoin. Tesla, isso. E ele aplicou, não sei quanto, foi muito dinheiro que ele aplicou, ainda fez a publicidade. O negócio começou... Então, isso que você falou, a gente tem que tomar muito cuidado, que quando tá chegando em todo mundo... Já, na minha visão, né, no pouco que eu conheço, já não é mais hora. O ideal é isso na minha visão. Então, Tá começando. só que aí o que acontece? Na hora que ela cai, é a hora de você comprar. Porque ela vai voltar a subir. Sim. Né? Então agora, o Bitcoin. Por que o Bitcoin tá 100 mil? Por que ele deu esse pulo? 100 mil que euros? 100 mil dólares. Dólares? Uma 100 mil dólares, desculpa. Um Bitcoin hoje vale 100 mil dólares. Eu tô por fora, eu tirei meu Bitcoin tem mais de 2 anos. Que eu Hoje- saquei meu Bitcoin. Hoje Eu ele tinha. vale 100 mil dólares. E eu vou te contar um negócio. Eu conheço uma mulher que ela chama Ana. Eu conheci ela num grupo de network. Brasileira que mora em Orlando. Ela foi pra Orlando há muitos anos atrás. Chegou lá, tava todo mundo nessa coisa. O Bitcoin. E ela, gente, o que é isso? Ah, é uma criptomoeda e tal. Ela conta essa história. Custava 10 dólares. Ela falou assim, eu vou comprar umas moedas desse trem. E comprou muito Bitcoin. O tempo foi passando. Época do Elon Musk. Ele deu aquela explosão. Ela falou assim, eu vou vender uma parte. Essa parte de criptomoeda que ela vendeu, ela comprou uma casa para ela em Orlando. Ela pagou a faculdade das 3 filhas. Uau. E ela ainda tem a metade dos bitcoins. Hoje, essa mulher tá milionária. Olha aí. Porque o bitcoin hoje tá custando 100 mil dólares. E Meu primo comprou 18 mil reais na época. E ele veio falar pra mim. Cara, comprei, o pessoal tá falando 18 mil reais na época. E eu fui comprar só de quando ela tava já 100 e poucos mil. então, e agora eu vou te falar uma coisa. Eu compro uma fração daquilo ali. É uma fração, uma E fração. agora, a tendência dela é subir no próximo ano. Por quê? El Salvador já colocou como moeda universal, a moeda nacional. Nacional. Butão já colocou como moeda nacional. Estados Unidos vai colocar como reserva. Ele não vai cair mais. Essa Se tua ele empresa não investe em criptomoeda, essa Máxima? investe, Também? ele tem até a própria criptomoeda, que também está na Binance. Que a Binance, para mim, a Binance, né, é a plataforma mais segura de investimento. Meus amigos só usavam a Binance. É a mais segura. O Wallace. E aí, o que acontece? O Bitcoin, ele pode até cair, porque eles podem retirar o lucro agora, mas ele jamais vai voltar aí para 50, 60 mil. A tendência dele, o que os grandes especialistas estão dizendo, é que vai chegar a 250 mil dólares até o final de 2025. Então, ainda há tempo de investir. E esse momento, agora, hoje é dia 12/12 de 2024. Tá bom pra comprar Tá. Bitcoin? Bitcoin, Polygon, Cardano, Solana, XRP,
Isso tudo são opções. Criptomoedas. Sim, tudo porque criptomoeda. hoje em dia existe mais de 20 mil Tem criptomoedas. Só que o que acontece? A gente precisa conhecer o ecossistema delas para saber se elas vão permanecer ou se elas vão deixar de existir. Né? O Dogecoin, por exemplo, é do Elon Musk. Ele também está valorizando muito. A Shiba, para falar a verdade, eu nunca fui muito assim a favor da Shiba, mas eu arrependo de não ter investido. Porque quem investiu em 2020 $100, ela, nos últimos anos, ela valorizou 17.000%. Ou seja, quem investiu $100 há 4 anos atrás, hoje tem 17 milhões. Olha só. Só que eu nunca tinha me simpatizado com a Shiba. Arrependo de não ter investido. Mas eu gosto da Polygon, gosto da Cardano, da Solana. A Solana, por exemplo, é uma criptomoeda que passa muita segurança. Por quê? As grandes empresas, o empreendedor ele tem que entender como que os ricos fazem dinheiro. Né? Sim. Uma empresa, vou dar um exemplo, uma empresa americana aqui quer comprar uma empresa chinesa. Aquilo ali são milhões em negociações. Você acha que essa empresa americana vai mandar por banco o dinheiro aqui para a China? Não vai. Eles vão mandar em quê? Em criptomoeda. Por quê? Criptomoeda não é rastreável. O governo não tem nem noção de quanto que você tem em dinheiro. Você não vai pagar imposto, você não vai pagar nada. A Solana, ela foi criada especificamente para grandes negociações. Manda em cripto, chega aqui na China, tô dando exemplo, mas a China ainda tem uma certa resistência à criptomoeda. Mas eu vou falar então da Inglaterra, né? Manda para cá, essa empresa vai lá, faz a transação, transfere o valor de Solana para Libra. Né? Se for na Inglaterra ou se for em algum país da Europa, transforma em euro. E o dinheiro já cai na conta. Hoje, até o mercado imobiliário começou a aderir à criptomoeda. É mesmo. O Roberto Justus, que é aquele empresário bem famoso no Brasil, ele vendeu um apartamento dele lá em Miami com dinheiro de Ethereum. Ele recebeu em Ethereum. Ethereum, tava tentando lembrar esse, já Que é a investi em segunda Ethereum. criptomoeda mais forte. Ethereum já é antiga. Tava É. tentando lembrar essa que você falando aí das criptomoedas. Foi Bitcoin e Ethereum que eu investi. Então, ele vendeu o apartamento dele Falar e nisso, eu recebeu não em Ethereum. Acho que eu nunca saquei o que eu coloquei em Ethereum. Olha, se você perdeu Aí, a ó, quem senha, sabe? lamento. Eu vou te falar que eu perdi a senha de uma criptomoeda que eu tenho aí 2.000 euros. E não dava? Que isso, gente? Não. Por isso que ela ninguém consegue rastrear. Porque não tem como você criar uma senha nova. Se você perdeu, você perdeu. Eu perdi essa senha. Eu já virei a minha casa procurando e não consigo achar a senha dessa cripto. Caraca. Então a gente tem que ter assim. Eu aprendi a lição. Tem que guardar em diversos lugares pra você não E correr. por isso que, como você falou, para investir em criptomoedas você tem que se conhecer. Se você for essa pessoa ansiosa, se for uma pessoa que se desequilibra, né, nas quedas, não faça. Não faça. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Endividamento e investimento. É melhor pagar as dívidas que a pessoa tem antes de começar a investir ou fazer os dois ao mesmo tempo? Depende. Se a dívida for com banco, cartão de crédito, essas coisas, melhor pagar porque o juro é muito mais alto. Então paga primeiro essas dívidas, né, para poder começar a investir. Se for dívidas que dá para negociar, que dá para parcelar em 10 vezes, que não vai te apertar, faça as duas coisas junto. Pagar a dívida e investir. Show de bola. Mas se for cartão de crédito, por exemplo, que o juro é muito alto, tenta negociar esse cartão, sabe? Apesar que esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que tem uma empresa de financiamento. E a gente conversando, ela falou assim, Dariana, você sabia que o cartão de crédito aqui em Portugal, se você tem uma dívida, por exemplo, de 5.000, mas se eles já tentaram negociar com você, você não tem condições de pagar, porque 5.000, o juro e tudo já tá lá em 7, 8.000, né? Se você tem essa dívida e eles não estão conseguindo fazer negociação com você, né? Porque você não tem condições. Se você ligar lá e falar assim, eu tenho agora 2.500 para pagar, mas é para zerar tudo e cancelar o cartão, eles fazem. Então, eu não sabia disso. Eu pensei que se eu poderiam tirar o juro e eu pagar os 5.000
que eu já devia. Mas ela falou que se a gente oferecer aí 2.500, 3.000, eles cancelam o cartão e tiram a dívida do seu nome. Eu falei, gente, como que é bom a gente conversar com quem já tá mexendo com isso e tal. Porque uma coisa é você ser educadora financeira, saber de investimento, mas você não sabe tudo sobre os trâmites de Portugal, como que tirou a dívida, tal. E ela tem essa empresa, que por acaso até quem quiser um dia fazer financiamento, já vou deixar aqui, ela chama Infinity Financiamento. Ela tá até no meu Instagram. É como se assim, o país ele é mais flexível na quitação das dívidas Sim. do que em outros. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Show de bola a resposta. Como uma pessoa que ganha salário mínimo pode começar a poupar ou a investir dinheiro? Se o que ela ganha é estritamente assim, para pagar as despesas, não sobra mesmo, faça uma renda extra. Começa a fazer renda extra. Sabe? Às vezes você tem aí o sábado e o domingo disponível, né? Que você pode fazer alguma coisa. Talvez Ou você... dentro do próprio trabalho vender alguma coisa. Tem gente que é muito bom para fazer bolo, para fazer um doce. Começa a fazer a renda extra para poder gerar esse dinheiro, mas esse dinheiro tem um destino, que é os investimentos, né? Porque não adianta você fazer renda extra e gastar ele depois. Então, a renda extra tem que ser para isso. Quando eu comprei, eu pago um apartamento lá em Gramado. Meu sonho é ter um apartamento em Gramado. É mesmo? Eu pago esse apartamento lá em Gramado. E quando eu comecei a fazer esse investimento lá no apartamento, eu falei assim, gente, porque aqui em Portugal eu pago toda a despesa da casa com o meu trabalho, né? Então, tem mês que eu tenho muito cliente, tem mês que eu não tenho cliente, então eu tenho que ter esse jogo de cintura. Eu não poderia, por exemplo, como que eu vou comprar um apartamento lá, trazer mais uma dívida fixa, sendo que eu nem tenho cliente todos os meses, né? Pra poder dar conta de toda a despesa. E eu falei, eu vou ter que começar a fazer umas rendas extra. E comecei, sabe? Às vezes, final de semana, fazia horas num restaurante, fazia horas numa hamburgueria. Eu não vejo problema nisso. E aí, esse dinheiro que foi entrando, eu fui fazendo o quê? Eu fui investir nele. Porque aí ele vai gerando mais um lucro, né? Mais um lucro e tal. E fui fazendo tal. Quando chegou a oportunidade de eu comprar esse apartamento, eu já tinha o dinheiro da entrada. Que não era um valor muito alto, mas também eu estava recebendo em euro, mandando pro Brasil, né? E foi como eu consegui comprar o apartamento. Então, às vezes a gente só precisa, sabe? Falar assim, não, muita gente não faz renda extra com medo do que o outro vai pensar. Sim. Mas se eu fizer renda extra, a pessoa vai pensar que eu tô passando aperto, que eu não tenho dinheiro. Mas o outro paga as suas despesas. Verdade. Ele investe nos seus sonhos. Era isso que eu ia falar. E muitas vezes a pessoa não tem nem clareza do que quer. Né? Você sente isso, que às vezes a pessoa tem dificuldade de investir ou de fazer uma renda porque ela, justamente, não cria um planejamento ou um plano, né? O que eu quero realizar? O que eu quero conquistar? É porque as pessoas, elas estão tão desconectadas delas mesmas que elas não têm mais sonhos. Sabe? Elas não sabem o que elas querem pra vida delas. Há muita música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Qual um ditado que você tem de engavetar os sonhos? Uma coisa assim. Do Dr. Lair Ribeiro. Acho que é. Dr. Lair Ribeiro, ele escreveu um livro em 1991. Gente, eu sou muito antiga. Eu lembro da queda do Muro de Berlim. Eu estudava quando o Muro de Berlim caiu. Mas ele fala, se o seu sonho é maior que o seu ganho, não diminua o seu sonho, mas aumente o seu ganho. Uau. Engraçado, toda vez que eu falo essa frase, vem uma imagem de uma Ferrari na minha cabeça. Eu acho Olha que é aí, um sinal. Olha aí. Se chegou na sua mente é porque você pode alcançar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Quais conselhos você daria para casais que querem organizar as finanças juntos? Conversem sobre dinheiro. Conversem. Não mintam um pro outro. A mulher, ela tem muito aquela coisa de comprar escondido do marido, né? Guardar pro marido não descobrir. O marido, às vezes, gasta dinheiro escondido da esposa. Tenham essa transparência no relacionamento. E também de abrir os sonhos, os desejos, Sim, né? E outra coisa, não existe meu dinheiro e o seu dinheiro. A partir do momento que você casa, é o nosso dinheiro. Perfeito.
né? Ainda que haja divisão entre É uma contas, educadora financeira que tá falando isso. É porque tem muita gente que resiste a isso. Sim, e aí o que você tem que ter essa mentalidade que se vocês são uma carne só, né? Se você divide a cama com aquela pessoa, se você divide a vida com aquela pessoa, se vocês fazem tudo junto, por que o dinheiro tem que ser separado? Né? E é uma energia que fica dispersa, né? Fica. Cada um lutando por uma coisa E geralmente não assim, consegue concluir. casa dividida não prospera, Subsiste. Isso aí. não é? Não prosperará. Também. Então, o que você precisa fazer? Vamos sentar. Quais são os nossos objetivos de vida, né? O que você quer pra você? O que eu quero pra mim? Então, vamos fazer um planejamento. Falta muito essas conversas. Falta muito. E assim, aí depois vem os filhos, né? Ai, porque meus filhos... É necessário ter essas conversas, sabe? Essa conversa assim, madura. Sim. Eu acho que os casais hoje, eles não têm... Você vê o número de divórcio que aconteceu no Covid. As pessoas, elas não Foi têm ficar mais... junto, acabou. Foi ficar junto, teve divórcio. Isso aí. Porque as pessoas, elas não estão mais conectadas. Estão casadas, parece que por obrigação, ou só para dividir a Conveniência. despesa. É necessário que eles tenham essa união, né? É o nosso dinheiro. O homem, né, ser o provedor, o homem ter essa mentalidade de ser o provedor. Olha aí. Ainda que haja uma ajuda da esposa. Claro, a mulher ela pode muito bem ajudar nas despesas, mas o homem ter essa maturidade que ele é o provedor. Isso tudo, gente, é falta de identidade É verdade. E em Deus, né? em Deus. Eita. Então, o homem às vezes que deixa, o meu casamento, aconteceu muito isso. O meu ex-marido, pai dos meus filhos, para ele levar os meninos na escola, ele me cobrava gasolina. Jesus. O Alan foi casado também. Ele nunca soube quanto que a mulher dele ganhava. Ela nunca teve essa conversa, sabe? Então, assim, você pode pegar pelos exemplos de quem já separou que o dinheiro nunca foi uma unidade ali. Caraca. E se Olha não só, foi uma só. unidade, aquilo que é dividido não subsistirá, né? Isso. Jesus falou, o reino dividido não subsistirá. Qual é a primeira estratégia do diabo para dividir alguma coisa, para acabar com alguma coisa? Ele divide. Sim. Quando ele divide, aquilo acaba, né? Então é a estratégia dele. Então por que tá dividindo? Vê o que na tua casa está sendo dividido, que isso está sendo prejudicado. E Dariana, a gente está chegando nos momentos finais, né, já do podcast, mas assim, é final de ano, né? Muita gente vai começar a pensar nos planos, né, para o próximo ano. Já está até desistindo de muita coisa desse ano que é muito ruim. Mas assim, justamente por conta do final de ano, um novo ano, novas perspectivas, que dicas você daria, né, para a galera que quer começar o novo ano e assim, entusiasmada, porque minha vida financeira vai mudar em 2025? O que você diria para essas pessoas? Não há mudança se não houver mudança de comportamento. Né? Não tem como você falar, não é o ano em si que vai mudar a sua vida, é a sua atitude a partir de agora. Nossa. Né? Então a pessoa fala assim, o ano de 2025 vou fazer isso. Por que você não começa agora? Né? Por que tem que esperar só o calendário virar? Exatamente. Então, eu acredito que toda mudança que você deseja precisa começar com uma atitude. Né? Eu escrevi 2 livros. Um que chama O que você vai ser quando crescer e um que chama Sucesso Escreve com A. A de atitude. Uau! Porque não existe sucesso sem atitude. Sim. Né? Você precisa começar a mudar a sua vida, mudar o seu... todo ano a mesma coisa. Então você vai ter sempre os mesmos resultados. Eu tinha um grande líder que ele falava uma frase simples, ele falava, se nada mudar, nada mudará. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, negócio tão simples, se nada mudar, nada mudará. E faz todo sentido. Porque se você quer prosperar financeiramente, se você quer mudar, sabe? 2025. Mudar a sua frequência, tudo, você tem que começar mudando você. É isso. Focando no seu autoconhecimento. Não pensando no país tem que mudar, as leis tem que mudar. Não, o governo não tem nada a ver com a sua... Cada um tem a vida que merece. Porque muita gente culpa o governo, muita gente culpa a história familiar, muita gente culpa... Quem é bom em desculpa não é bom em nada. Porque, na verdade, você está terceirizando a sua responsabilidade de mudar a sua vida. Caraca.
né? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ter autorresponsabilidade. Falar, não, tudo que acontece comigo, a culpa é exclusivamente minha. Né? Então, por que eu passei por um caos financeiro? Porque eu não tinha educação financeira. Por que eu sempre me envolvi... E nem buscou, né? E Até nem o momento que busquei. você buscou, aquilo mudou. Por que eu sempre me envolvi com homens fracos? Porque eu estava na frequência errada, eu estava sendo macho. Então, ninguém tem culpa das coisas que acontecem com você, a não ser você mesmo. Então, se eu tenho que mudar, comece por mim. Então, vamos fazer o autoconhecimento, vamos buscar mentoria de educação financeira, de terapeuta para poder te ajudar. Vamos mudar o meio que a gente vive, né? Porque o meio que você vive vai te influenciar. Né? Se você tá cercada só de pessoas que só falam da vida dos outros, você nunca vai ter ideia, você nunca vai ter projeto, você vai continuar sendo mais um que vai estar falando da vida dos outros. Tem um ditado que fala que se você anda com 4 preguiçosos, pode ter certeza que o 5º será você. Se você anda com... Enfim. Então a ambiência é muita coisa porque somos seres referenciais, né? Às vezes a gente pensa que tá bombando, mas por que a gente tá pensando que tá bombando? Porque as pessoas que a gente anda não estão nem bombinha. Sim. Né? Então nem bombinha, quando você muda, acho que foi... se você é o melhor que se assenta à mesa, né? O meu professor de faculdade, ele falou uma frase parecida. Meu professor, o João Marcos, ele falou assim, o dia que você sentar à mesa e você for o mais inteligente, se retire. Está na mesa errada. Estou na mesa errada. Porque você tem que sentar em uma mesa onde você vai ser ouvida, mas você também vai ouvir quem vai agregar valor na sua vida. Isso aí. Né? E se a gente ficar constantemente, né, em mesmo que a gente nunca Caraca, aprende se nada. você pudesse dar uma dica para melhorar as finanças, qual seria? Controle suas emoções, não compre por impulso e faça mentoria. O conhecimento, né? O conhecimento, ele é libertador. A palavra fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso aí, faça mentoria, se capacite, porque não dá para ser um amador, né? Como a gente sempre fala aqui, o amador é aquele que ama a dor. Você vai ter que lidar com dinheiro a vida toda. Se você for um amador nisso, você vai sentir muita dor nisso e a vida toda. Então se capacite. E a mentoria, se capacite. Salomão fala que na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria. Então, se capacite, procure alguém, tá aqui, né, a Dariane, para fazer isso, tem uma mentoria. Coloca teu Instagram. Qual é o teu Instagram? Fala o teu Instagram aí pra gente. Tosta, meu Instagram, darianetosta.grupotosta. Maravilha. Show! darianetosta.grupotosta. A pessoa te procurar lá, pode procurar para mentoria, como para investir. Marketing digital. Esse Instagram, ele é mais voltado para o marketing digital, porque eu dou mentoria para empreendedores também, né? Sim. Uau, ótimo. Então, se você quer fazer mentoria de empreendedorismo, né, que vai trabalhar as finanças também da sua empresa, ou mentoria individual, é esse Instagram mesmo. Então, lá tem marketing digital, educação financeira, as mentorias, né? Tô lançando um infoproduto que é um e-book também, que em breve vai estar às vendas. Ótimo. Mas é só mandar mensagem que eu vou responder, né? Pode até falar que veio aqui do podcast e tal. Isso aí. E vou fazer uma promoção então. E- Quem falar que veio Olha aqui do só. podcast, eu vou dar 20% de desconto. Uau. Olha aí, quem Presente de falar que veio- Natal. Quem fala que veio do Sai da Tua Terra, do podcast Sai da Tua Terra, vai ganhar 20%? 20% de E desconto. se eu falar que vem do Sai da Tua Terra também? Já te dou 20%. Caraca, 20% Maravilha, de gratidão, desconto. Dariane. Isso aí. Dariane, foi muito bom. Muito Eu que agradeço, obrigado. gente. Muito conhecimento que você passou aqui. Pô, Verdade, muito transbom. tô impactado, já tô com... Assim, eu tenho investimentos ainda, mas eu dei uma... Mas já vou voltar. Tem que voltar. Uau. Tem que voltar, porque não dá. O dinheiro ele tem que render. Dinheiro não foi dinheiro feito pra tem que ficar trabalhar parado. pra Ele tem você, que né? trabalhar. Gente, vai ficar Isso na minha aí. memória uma cliente sua da Espanha que hoje vive de dividendos e Sim. tá lá tranquila. O né? dinheiro Uma ele coisa quer maravilhosa. trabalhar pra você e não quer que você trabalhe pra ganhar ele. Seja escravo dele, né? Isso aí, ele quer trabalhar pra você, essa é a melhor função dele.
Então, muito obrigado, Eu que tá, agradeço. por Como esse abriu nossa mente. podcast. Abriu nossa Gratidão. mente. Acredito que abriu de todo mundo que está assistindo a gente também. Então é isso, gente. Estamos chegando chegamos, né, no finalzinho desse podcast maravilhoso. Eu falo para você, peço para você, se inscreve aqui no canal. Comenta, faz um Seu like, comentário né? sobre finanças, deixa o seu comentário aqui, curte, compartilha com alguém. Compartilha esse podcast com alguém, porque eu tenho certeza que daqui saíram muitos insights e quanto mais você vê, mais insight vai sair, ou a pessoa que você vai mandar. Mas foi muito bom estar aqui com você, muito bom participar desse podcast. Deixei aqui embaixo, @sai da tua terra também, tá? @sai da tua terra, o Instagram, quando você for seguir lá. Deixa eu botar ali. Quando você for seguir lá a Dariane, já aproveita aqui, ó, @sai da tua terra, tá bom? Desejo uma semana abençoada para você e sua família. Fica ligado aqui que a gente todos os dias coloca conteúdo novo. Isso aí, até o próximo. Até a próxima, Semana gente. abençoada. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tchau, tchau. Muito